Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa tarde, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, muito que aula que a gente tá tendo aqui nos bastidores hoje, hein, Cara, é velho? incrível, a gente já falou isso algumas vezes. O quanto a gente recebe espetáculos gratuitos aqui dos bastidores, sabe? Momentos incríveis e que a galera não participa. Eu tenho certeza que isso vai ser replicado durante o episódio, já que as pessoas que são aqui são fantásticas. Então eu tenho certeza que o que a gente recebeu, a galera que tá aí, se compartilhar, der like e se inscrever no canal, vai receber também. Então é sobre isso. Eu vou te falar assim, eu já marquei aqui no meu celular, depois desse episódio, ligar pro meu pneumologista pra ver se eu marco outro também. Que eu tive uma dica incrível aqui de pneumologista, né? Eu tenho que ligar pra BIC também pra aconselhar aqui, ó, contrata a menina aqui, que ela, vou te falar, velho, dá uma aula, e vou ligar pra Fene Café de Araguari também, porque tem que levar essas meninas na Fene Café, viu? Eu marquei algumas outras coisas aqui. Eita, pô! Que são algumas dúvidas que eu tenho certeza que eu vou tirar várias dúvidas aqui, entendeu? Então, assim... Certeza, eles nunca têm. A ciência não é tão precisa assim, né? Bom, agradecer a presença aqui. Hoje a gente tá com a Ana e com a Laura. Obrigado, meninas. Obrigada pelo convite. Muito bom. Vocês, os três irmãos aqui. Obrigada. Eu vou começar já distribuindo o nosso presente, que é o nosso café. Aê! Ah, sério? Vocês têm nunca vi um café tão bom. Ai, olha o cheirinho. Já vai começar a polêmica. O negócio legal do café da Vero é essa embalagem aqui, né? Que você consegue isso aí a gente tem que ter sempre que você torra o café fresco, pra ali, não acumular gás. Bom, gostosinho. Muito bom. Tem que Deixa eu ter ver isso na isso aqui. embalagem de café? O café, quando você torra, ele continua soltando gases. No café tradicional, quando ele é embalado a vácuo, ou quando ele tá na indústria, ele passa por um tempo lá pra liberar todos esses gases pra poder ser embalado. No caso de cafés mais especiais, geralmente ele é torrado e embalado. E aí tem que ter essa válvula de escape do gás pra gente não estufar o pacote, não explodir o pacote. Ah, nos especiais tem a válvula. É, porque geralmente eles são vendidos com a torra mais fresca, né? Tipo, geralmente torra e embala direto pra vender. E aí tem que ter essa válvula de gás carbônico, pra sair gás carbônico do café. E esse café mais fresco faz ele ser melhor do que o outro café? Não, que é só uma questão de preferência de já tipo tá de café. envelhecido na gôndola? Não, é uma questão de tipo de café mesmo. Dá a impressão que tá fiz mofado. envelhecido, tá meio sacaneável. Não, mas não, é uma questão do tipo de café mesmo. Da classe. Porque o tradicional, pensa que ele vem de uma grande indústria. Então, a indústria tem capacidade física, inclusive, de deixar o café lá descansando antes de embalar. Numa indústria pequena, né, numa torrefação pequena, eles não têm nem espaço físico para isso. Então, torra e já embala. Então, essa é uma tecnologia para poder fazer esse café fresco, inclusive, para poder não estufar o pacote. Legal. Pô, eu notei que o ceticismo é uma ferramenta que vocês usam, assim, né? Tipo, sempre questionar o porquê das coisas, ir a fundo, investigar. Até porque hoje a gente, sei lá, acho que a gente tá num momento que pseudociência na internet é uma das coisas que mais tem ali, né? Tem. Realmente, ceticismo é uma ferramenta? Pras Pra pessoas? vocês, sim. Eu acho que é importante a gente instigar isso nas pessoas, porque senão vai estar naquela época, tudo que tá na internet é verdade, só porque tá aqui é verdade. As pessoas têm que começar a questionar esse tipo de coisa, né? E também faz bem pra saúde delas. Porque imagina, aparece na timeline alguém falando assim, vermes causam diabetes. Então, eu vou parar meu tratamento de diabetes e vou comprar esse tratamento de desparasitação, vou prejudicar a minha doença, porque eu acreditei numa coisa sem questionar. Então, se essa pessoa tiver já essa cultura do ceticismo, falar, peraí, todo mundo fala que diabetes é assim, assado, o meu médico falou pra eu seguir esse tratamento, e tá vindo um cara que tá, inclusive, vendendo alguma coisa e tá falando que vermes causam diabetes. Tem que desconfiar. E aí isso protege a saúde das pessoas. É uma cultura boa de se instigar, não é? Não, com certeza. Quanto mais a gente questiona, mais a gente tá menos suscetível a ser enganado. Porque a gente vai minimamente pesquisar a respeito de alguma coisa que chega até nós, né? Então, acho que questionar as coisas é sempre útil e nos protege de muitas coisas. Mas a internet, eu não sei se ela ajuda ou ela atrapalha. Porque antigamente tinha um ditado que falava assim, as pessoas não conseguem ter discernimento completo porque elas não têm informação. Isso era um problema. Hoje a gente tem muita informação. A internet, você quer informação sobre o quê? Você vai encontrar ali. Sim. Então, a internet, eu não sei se ela é, por exemplo,
ela é uma bactéria, mas do bem ou do mal? Que tipo de coisa é isso que a gente tá trazendo pra dentro da gente? É uma bactéria oportunista. Dependendo do ambiente, ela consegue ir pro mal ou pro bem. Uma boa analogia. É que eu acho que tem algumas coisas aí. Algumas pessoas entenderam que elas têm que questionar, só que elas questionam de uma maneira equivocada. Porque questionar a ciência não é pôr em xeque o conhecimento científico. Questionar a ciência é você entender de onde tá vindo aquela afirmação. Então, se eu digo pra você que diabetes é causado por verme, eu tenho que te mostrar que diabetes é causado por verme. O questionamento é isso, tá? Beleza, você disse isso, mas de onde você tirou? Né? Tipo, da onde tá... nesse caso é do butico, mas tudo bem. Isso é o questionar. De onde tá vindo? Quem é a pessoa que tá falando isso pra mim? Né? De onde vem essa pessoa? De onde ela saiu? No conteúdo dela existe uma informação que diz de onde ela tirou essa afirmação dela? Esse é o questionar. Então, infelizmente, a informação e a desinformação, elas sempre existiram. E elas sempre estiveram ali. É que agora a gente tem acesso a todas elas ao mesmo tempo. Então dá a impressão de que isso é uma coisa nova. Mas eu gosto muito de estudar coisas históricas, assim, história da ciência, história da medicina. E quando você começa a estudar essas coisas no passado, você encontra um monte de picaretagem igualzinho até agora. Sério? Opa! Não é possível. Pandemia de possível. gripe de 1918. Matou 50 milhões de pessoas. Tinha cura milagrosa vendendo no jornal. Que tipo de cura, tipo, sabe, uma planta qualquer, o mercúrio, o arsênico, um elixir qualquer, que era moda na época. Tomar sol ali, qualquer coisa. Toma banho às 7 horas da manhã, a gripe vai passar. Uma coisa vendível, né? Essas cápsulas, esses comprimidos do Dr. Fulano. Isso sempre existiu. Sempre existiu. É que agora a gente tem acesso a tudo ao mesmo tempo. Então dá a impressão de que é algo muito recente. Mas o que é recente é que isso amplificou, né? Então a informação, acho que ela perdeu um pouco de espaço. Porque tudo parece informação. Então a desinformação, ela conseguiu se infiltrar melhor. Eu acho que aí fica até mais difícil da gente pôr em xeque. A pseudociência tem a cara da ciência, só que não passa pelo método, né? Então, ela usa os jargões, ela usa todos os termos técnicos pra pessoa falar, olha, falou difícil, nossa, deve ser verdade. Mas não tem que passar pelo método. É aí que a pseudociência ganha. Quando as pessoas entenderem como é feita a ciência, né, com trabalhos de divulgadores científicos, aí as pessoas vão entender, olha, então tem que ter todo um método, tem que ter toda uma comprovação, tem que ser revisado. Existe um processo. Todo um processo. Tem que ser revisado para ser publicado. E não é um artigo que comprova alguma coisa, precisa de um corpo de evidências para ter um consenso. Aí ela vai entendendo que não é só tirar do butico alguma coisa e falar, sabe? Ela entende que tem que passar pelo método e aí ela consegue questionar mais. Então, mas isso teoricamente é simples quando você é um cientista. Você vai entender todas as características, todo o caminho, toda a lógica que tem que ser aplicada para que você realmente... valide um processo e fala assim, não, esse cara tá falando uma coisa que é, bacana. A grande maioria nunca viu um cientista. É daí que vem nosso nome. Tome. Exatamente. Mas aí que entra a divulgação científica. Quando a gente fala que na divulgação científica, tem que demonstrar como é o método científico, isso não significa que eu vou abrir uma lousa e falar assim, é a observação, hipótese. Não é isso. É que, através do que a gente mostra para as pessoas, do que a gente fala de ciência, a gente tá automaticamente mostrando o processo, mostrando esse método. E quando você fica exposto a isso recorrentemente, né, quando você consome conteúdo de divulgação científica de forma recorrente, você começa a entender esse processo, mesmo que você não saiba nomear ele. Você começa a entender que existe um processo por trás. Então, você começa a entender que eu não posso pegar um estudo que foi feito em rato para tratar pessoas. Né? Existe um buraco, assim, entre o rato e o humano até a gente conseguir tratar. Você começa a entender que um estudo que foi feito só observando o que está acontecendo sem intervenção não serve para afirmar que é causa de alguma coisa. Então, você começa a juntar as pecinhas quando você consome o conteúdo de forma recorrente. E a gente vê esse comportamento nos seguidores. Porque os seguidores começam a questionar. E o questionar deles é mandar pra gente perguntar se é verdade, ou se procede, ou se tem embasamento. Só que quando ele mandou pra gente pra perguntar, ele já sabe que é mentira. Você tá entendendo? Porque assim, se ele tivesse acreditado... Ele não teria mandado pra gente perguntar. Pra gente? Por que mandar pra gente? Não, ele só quer uma confirmação. Uhum. Ele só quer alguém segurando a mãozinha dele e fala assim, você tem razão, Tá isso aqui não procede. Velhaco, você fala pra ele, você foi esperto nessa. E é isso que pra mim é o maior objetivo da divulgação científica. É embutir na cabeça das pessoas esse pensamento crítico,
essa ideia de que existe um processo, de que existe um método, porque a partir disso elas vão começar a olhar com um olhar mais atento. Então, a gente teve uma seguidora que mandou, eu não sei se eu te mandei o print, mas ela mandou o relato da mãe dela. A mãe dela sempre seguia vários supostamente possíveis picaretas. E aí, agora, a filha dela começou a enviar os nossos vídeos. Legal. E aí, agora, ela recebe um vídeo de um possível picareta, ela fala assim, pergunta para cientistas se é verdade. Só que a partir do momento que ela fez isso, ela já questionou. Ela já não tá mais suscetível a cair naquela conversa. Porque se ela tivesse acreditado piamente e fosse seguir aquilo, ela não queria saber. Ela já tem a confirmação dela. Então, aí, esse é o objetivo da divulgação científica, no final das contas. Não é formar biólogo, não é formar farmacêutico, não é formar... É fazer as pessoas olharem para o mundo de uma forma crítica. Como é que vocês começaram a, vamos pensar assim, tentar mostrar isso para as pessoas? Foi alguma coisa pessoal que vocês viram? Falaram assim, gente, tem muita gente sendo enganada. Por que vocês começaram a tentar mostrar para as pessoas que tem essa pseudociência agindo tão fortemente? Cara, aí eu vou começar de novo a falar, Ana, começa. perdão. Fale. Eu não quero monopolizar aqui, mas é porque a história começa comigo. Durante o meu mestrado, eu fiz um trabalho voluntário em que eu conversava com gestantes na minha cidade. Era uma ONG de gestantes que tinha uma parceria com a universidade onde eu fazia o mestrado. E eu trabalhei lá fazendo atenção farmacêutica, que é quando o farmacêutico conversa com as pessoas. E ali eu notei que eu não sabia conversar com elas. Porque eu tinha muita informação. Mas eu sabia falar de uma maneira muito difícil. Que era a maneira que eu tinha aprendido na faculdade. Eu sabia falar com outros cientistas, eu sabia falar com quem era farmacêutico também, né, com quem estava na linha de pesquisa. Aí eu percebi que eu tinha que mudar a forma de falar. E eu percebi que elas queriam muito aprender. Elas iam me perguntar coisas. Então, quando você vai perguntar coisas para as pessoas, você está interessado, né? Você quer realmente falar, conversar sobre aquilo. E aí eu comecei a mudar a forma de falar, comecei a criar estratégias para conversar com elas de uma forma mais didática. Comecei a ter um retorno muito bom delas, e aí eu comecei a querer amplificar isso. Porque eu percebi que existia uma vontade, né, e um buraco de conhecimento. Só que isso, aí o YouTube, como a gente conhece agora, ele tava começando, assim, sabe? Tipo, os canais estavam começando, Instagram era só um lugar de foto, não existia TikTok, não existia nada disso nessa época. E aí eu meio que deixei isso dormente, assim, por um tempo. Aí, em 2018, eu e a Ana, a gente foi participar de uma competição de comunicação científica, que era uma competição promovida pelo governo britânico, que chamava FameLab, e lá a gente tinha que explicar qualquer conceito científico em 3 minutos. É difícil isso. Caramba! É difícil. Tinha que escolher um conceito científico, explicar em 3 minutos, e qualquer pessoa da plateia tinha que entender esse conceito. Mano, era isso, assim. Muito então, difícil. Era difícil, era uma coisa muito complexa. E ainda, inclusive, para gravar o vídeo de inscrição, você tinha que gravar a explicação em português e em inglês, assim, porque era uma competição do governo britânico. Quem ganhasse no Brasil ia para a próxima fase, que era a competição lá em Cheltenham, na Inglaterra. E aí esse, inclusive, era o prêmio, era uma viagem para Inglaterra. E todo mundo, vamos. E aí o que aconteceu é que a gente ficou uma semana lá, aprendendo técnicas de linguagem, de como adaptar, o que fazer, usar analogia. Técnicas para fazer as pessoas entenderem, né? E aí a gente pensou, nossa, é tanto conhecimento, tanta coisa, a gente podia fazer alguma coisa. E aí nasceu. Aí eu resgatei a ideia que eu tinha na cabeça. Vocês duas foram classificadas, então. A gente tava na semifinal, a gente se conheceu lá. Lá em Londres. Não. A primeira fase aqui do Brasil foi no Rio de Janeiro. Tem as nacionais e as internacionais. E aí a gente aprende todos esses negócios. E aí no último dia, a Laura falou, eu já tava com uma ideia de criar um grupo. A Laura criou antes. Aí ela falou, gente, quem quer fazer alguma coisa? Eu acho que foi a primeira a entrar. Foi. E a gente começou a pensar em nome. Falei, vamos lá. Aí eu passei pra eles essa minha ideia, né? Tipo, do formato que eu queria que a gente falasse de ciência. Uhum. E aí, no começo, não era pra desmentir coisas, né? No começo era só pra, tipo, explicar a ciência da vida pras pessoas. A gente aprende isso da forma, assim, fazendo. Porque eu tinha também a ideia de fazer, eu tinha um canal antes, que era o Cienciana, que eu também não tinha ideia do que fazer, como fazer, mas eu queria mostrar as coisas que eu fazia lá no laboratório, que era muito legal. Era basicamente isso. E aí, com toda a informação que a gente teve, a gente falou, bom, então vamos falar de ciência na internet, vamos falar dos artigos, vamos falar do que tá saindo novo, e aí a gente foi descobrindo que não é só isso. Tem uma outra parte da divulgação científica, que é falar do método, então é incutir essas noções de método, de como a ciência é feita nas pessoas, que aí ela vai começar a questionar, e uma terceira parte que também a gente descobriu que não dá só pra
não falar da desinformação. O povo chega falando, isso aqui é verdade, e aí a gente tem que falar e bater de frente, lutar de frente contra a desinformação, inclusive expondo quem faz a desinformação. E nessa aí que a gente toma processo. Pois é, isso aí depois a gente até vai falar sobre isso. São já alguns, A gente tá né? colecionando. 3. Sério? 3 Então, mas- processos. Assim já? Mas por falar a verdade, É, assim, teve um processo de 1 milhão contra vocês, não foi? de 1 milhão. Não. Ah, isso Não, nem não elas teve? estão sabendo. Meu né? Não, Deus, porque se Então, tiver, desculpa, se tiver meu não fui eu advogado que não explicou. contei. Não foi eu que O contei. procurador de justiça não entregou ainda não. Não né? fui eu que Calma. contei, morre aqui o assunto. Até fiquei coisada aqui agora. Desculpa, não, né? Acho que Não, eu errei, não. era R$1.000 que ele queria que a gente pagasse. Não, ele pediu 30 mil. Ah, Aí é verdade, o juiz deu aí 1.000, né? O juiz Isso. condenou a gente a pagar em 1.000 e a apagar o vídeo. Acho que era só isso. E aí Mas é o médico lá que fez isso aí? É o nutricionista. do verme. Ai, que eu contei essa história do verme que eu não contei, né? Era um processo que a gente recebeu. Isso daí é um caso real. Diabetes é a minha área de estudo do mestrado e doutorado, do pós-doutorado, que eu fiz na USP. E aí ele falar que diabetes é causado por verme, me pegou, Não, assim. Pega dá, pessoalmente. não dá. Pessoalmente. E aí eu fui na internet, mostrei a cara dele e falei assim, ó, esse cara aqui, ele tá espalhando desinformação, esse cara tá falando que diabetes é causado por verme e tá vendendo o protocolo que cura a diabetes. E isso não existe. E aí eu expliquei o que era diabetes no vídeo e eu falei assim, ó, isso é perigoso, não abandonem tratamentos. Basicamente esse é o vídeo, eu vi um rios, curtinho. E aí ele processou por uso de imagem, Exposição de dados pessoais. exposição de dados. Quais são os dados? O print que eu tirei do perfil público dele foi... Ele colocou o número do conselho lá. E tinha a cidade. É o número do conselho da cidade, basicamente. Esses são os dados pessoais que ele falou que eu expus. Que são dados teoricamente públicos. são públicos, né? São São- Que públicos, ele sim. deu no perfil dele. Tipo, claro. Mas aí a gente pensou, não, tá de boa, não vamos perder. Perdemos. Perdeu? Pois é. Então, perdemos. Depois recorreu, né? E aí foi esse que o juiz falou assim, a gente paga 1.000 e exclui o vídeo. A gente poderia pagar 1.000 e excluir o vídeo. Nossa. Mas isso é perigoso. A gente ia criar uma jurisprudência contra, não só, gente, contra qualquer divulgador científico que precisa expor Até contra jornalista. alguma desinformação e tudo mais. Então a gente falou assim, vamos comprar essa briga. E aí a gente... Recorreu. A gente falou na internet, né? Veio os jornalistas querendo falar. E aí, com muita repercussão do caso, chegou gente interessada em ajudar que já sabem proteger jornalistas. Então, de liberdade de expressão, porque jornalistas acabam tendo que falar coisas que causam dissabor nas pessoas, né? Então, eles sabem ir ao STF, direto no STF, falar, olha com carinho isso daqui não parece certo. E aí foi isso que eles fez. Então a gente não foi pra segunda instância, a gente foi direto ao STF. O STF olhou, né, a turma lá olhou e falou assim, isso aqui tá errado. Eles anularam a sentença. Então a gente voltou pra ter uma nova sentença em primeira instância. Não é que anularam o processo Sim. existe. E aí, essa segunda sentença, a gente ganhou, e aí ele recorreu, e agora a gente ganhou de novo. Bom, Sim, boa. a justiça Em foi primeira vaga mão nesse contando momento. aqui, gente. Não contamos ainda Não, isso. Tudo bem. Então, se não recorrer de novo, Ele ainda tem direito a recorrer novamente. Mas esse Não talvez vai, seja... até porque já tem decisão do STF, do né? STF. Que o Então, STF falou, ó, aí a vamos gente lá, usou isso ao nosso rever favor. isso aí, né, Criamos pô? a jurisprudência lá já no STF, lá no Aham. Simão. Mas esse talvez seja o grande risco que a gente vive hoje em dia, de pessoas que, teoricamente, estão, pra mim, chega próximo a um crime, porque vidas podem ser... Pode custar uma vida de uma pessoa que abre mão de um tratamento correto, que já está validado, que tem realmente método científico com comprovação, Exatamente. para se aventurar em uma outra proposta que ainda não está pronta mesmo. Não estou nem falando se está certo ou errado, Sim. mas que ainda não está validada. É. Né? Então, assim, a ciência ela tem que ser respeitada, porque não é um processo de um dia ou de uma análise. Minha mãe fez isso e deu certo, meu vizinho viu falar que isso funciona. Não é assim que você com vai. isso a gente passou séculos usando mercúrio pra tratar as coisas. Mercúrio. Sabe que isso... Amálgama na Também Não, a dente. amálgama é uma coisa muito segura, mas é que a galera realmente tomava mercúrio. Passava na cara, mercúrio nas bebia. pereba. Uma coisa louca. Sabe que isso aí é a parada que mais me pega aqui no podcast, né? Porque, assim, vocês são cientistas, né? Vocês são da área da pesquisa. Eu e o Robertinho, nós não somos, né? Eu sou um vendedor, o Robertinho também, né? Eu passei pela universidade pública muito pouco tempo da minha vida, não terminei.
E eu tenho uma preocupação gigantesca com isso, assim, sabe? Porque eu me preparo, eu tento, e quando eu posso, eu impeço para que não aconteça, né, a pseudociência. Mas hoje eu, tipo, é como se fosse um pesadelo que me persegue à noite. E a hora que acontecer a pseudociência, se eu não conseguir evitar ela, sabe? Por não estar preparado para isso. Eu fico meio com medo disso aí rolar. Sim. E assim, já aconteceu várias. Uma última colou, uma dentista veio aqui trocar ideia com a gente gravou o episódio, não foi ao vivo. E aí no episódio ela fala, que ela é dentista, que esquizofrenia era causado por verme e que se tomasse, né, um vermífugo e tal, Ou as cápsulas que ela vende. a pessoa curava de esquizofrenia, sabe? Aí, Cara, Pô, é complicado. aí você fica... essa dentista, ela comprou passagem, foi lá em Minas conversar com a gente e tal, a gente gravou, e aí acabou o episódio, falei, velho, não vou colocar, não quero colocar isso não, né, e tchau, e aí ela, apesar que até no episódio a gente ficou contestando ela, pô, mas como assim? Não, isso não rola, tal. Foi até um episódio meio em tom de debate, né? Caramba. Não foi uma conversa onde a gente só escutou, a gente falou, não, mas isso aqui não dá, isso aqui não dá. Uhum. Ela dá. E mesmo assim acabou o episódio e falou, não foi ao vivo, foi gravado, a gente não vai colocar isso não. E aí? Né? Não colocou, ela cobrando mesmo, ih, cadê nosso episódio? Cadê os cortes? Cadê não sei o quê? Não colocou, sabe? Certo. Não, tá certo. E isso começa, assim, esse sentimento começa no episódio que a gente fez com uma pessoa de espiritualidade aqui, que a gente também chamava muito essas pessoas de religião, coisa do tipo, né? Que eu adoro conversar com padre, pastor e tal. Mas aí veio uma mulher aqui e ela falou que fazia um ritual que curava câncer, né? Eita, rapaz. Oh, gente. E aí rolou o episódio. Mas eu lembro o dia que eu recebi um e-mail de alguém falando assim, ó, me passa o contato daquela bruxa, que eu preciso que ela faça um ritual pro meu pai, que meu pai tá com câncer. Ah, gente. E aí eu falei assim, cara, que foda, velho, que foda. Porque o cara vai pegar toda a economia de dinheiro que ele tiver pra dar pra ela. E aí, às vezes, vai abandonar tratamento. Cara, é muito complicado isso, porque as pessoas têm direito a ter sua fé, as suas crenças e tal. A única coisa que a gente não pode fazer é tentar misturar isso com a ciência, a ponto de achar que a fé vai superar o tratamento medicinal, sabe? Eu acho que, estou com câncer, estou fazendo tratamento e também vou fazer alguma coisa espiritual. Maravilha. O que funcionar pra você. Agora, estou com câncer, não vou fazer tratamento médico, eu vou só fazer o ritual da bruxa pra tratar câncer, aí começa a ficar complicado. Ou vou gastar todas as minhas economias nesse tratamento. Sim. Imagina, gente. Porque não é barato, né? Não é barato. Quando você tem uma bruxa lá no fundo da sua cidade, talvez seja, mas quando você pega uma bruxa dessa uma mais bruxa renomada, uma bruxa Uma famosa, bruxa que vai em podcast. ela já sabe monetizar bem, sabe, as bruxarias, os feitiços que ela tem. E tem uma questão muito doida do câncer em si, aí falando das doenças que são tipo câncer, né? Que às vezes faz parecer que algumas coisas assim realmente funcionam e realmente curam. São vários fatores, na verdade, a gente não consegue analisar os casos de forma independente, mas, por exemplo, pode acontecer de, no momento que a pessoa recebeu o diagnóstico ser falso, ser um falso positivo. Exato. Aí, quando ela repete o exame depois de fazer o ritual, dá negativo. Aí o ritual curou. Então, isso é uma coisa. Geralmente, os exames eles têm que ser confirmatórios. Outra coisa é que existem casos na medicina relatados de cura espontânea. Que às vezes acontece alguma coisa no seu sistema imunológico que meio que acorda o sistema imunológico assim, galera, temos um câncer, vamos trabalhar? E aí o sistema imunológico dá conta de eliminar. Na verdade, o corpo todo tá o tempo todo com mecanismos de reparação. O câncer é quando escapou. E as células de câncer, elas têm mecanismos que são como se fossem capas de invisibilidade. Que elas colocam essas capas e o sistema imune não consegue enxergar elas. Então, para eles, é como se fosse uma célula normal. E existem situações em que essa capa é removida naturalmente por alguns mecanismos que a gente desconhece. E o sistema imunológico acha, vai, destrói. Então, aí tem uma remissão, tem uma cura.
E aí a pessoa também pode associar a uma questão espiritual. Oração. É. Então, assim, são várias situações que podem dar essa impressão de que o ritual, ou a oração, ou a penitência que a pessoa cumpriu foi a causa da cura. Mas, assim, existe uma explicação científica por trás se a gente for investigar, sabe? Falando do câncer, sobre evidências, eu ouvi falar, e é só porque a gente falou, não sei nem se vocês já falaram sobre isso, que, tipo assim, a dieta, se você fizer uma dieta intermitente, não sei de quanto tempo, que isso pode, por exemplo, o próprio organismo combater uma célula que está deficitária e tal. Dieta carnívora, né? Alguma coisa... jejum intermitente. Existe isso? A Ana mexe com isso. O Júlio fala de dieta carnívora que cura diabetes. Olha, do câncer, depois a gente fala. Jejum intermitente. Jejum intermitente, é esse o termo. Foi o tema do meu doutorado. Você perguntou a pessoa certa. Deveria ter conversado isso. Não, antes disso, eu só queria dizer uma coisa antes de Ana entrar nesse assunto. A pior coisa que você pode fazer quando você estiver com câncer é uma dieta. Porque o corpo tá precisando de muitos nutrientes, ele tá tentando combater uma doença, ele vai passar por um tratamento que precisa de ter força, aí você restringe a alimentação. Esse negócio daí aconteceu lá em 2016, um pesquisador, o Yoshinori, ele ganhou um prêmio Nobel por estudar, descobrir e registrar e explicar para o mundo um processo que até então não se conhecia muito bem. A gente achava, na década de 60, 70, que as células doentes, elas morriam. Mas aí, elas morrem também, mas elas também têm um processo de reciclagem ali, que chama autofagia. E aí, aí poupa a célula de morrer, né? Quando não dá mais, aí ela morre. É como se ela tiver, tem um pedacinho cagado, ela vai lá, arranca esse pedaço fora e continua vivendo. É meio que isso. E o trabalho dele é lindo. Arrancar o rabo do calango. Tipo isso. E ele segue vivo. Ele segue vivo, tipo isso. Ele tira a parte que tá prejudicada e segue vivo. E ele mostrou isso bonitinho. Ele estudou, mostrou esse processo em fungos, né? O fungo do... fermento de pão. A levedura do pão. E aí, beleza. Aí ganhou o prêmio, porque isso é mó da hora, né? Isso foi uma descoberta... Opa. Isso tá em livro didático hoje em dia. Então, a gente aprende na faculdade uma pesquisa que agora foi reconhecida, né? Em 2016 foi conhecida como o Nobel. E aí, pegaram isso. Como que ele fazia Como que ele fazia para mostrar que o fungo, ele tinha aquele... chama uma bolsinha que é como se fosse o estômago do fungo. Tá. Tinha que deixar esse fungo com fome, então ele tirava os nutrientes ali do meio. E aí esse fungo, ele conseguia mostrar a bolsinha lá, que começou a degradar aqui, começou a criar a bolsinha, o estômago dele, para reciclar as partes e o fungo não morrer. Ele mostrou esse processo. Aí fizeram o pulo do gato. Falaram assim, então, se o fungo fica com fome, faz autofagia e se limpa, então se a gente ficar com fome, fizer um jejum, a gente vai fazer autofagia e vai curar o câncer. Qual a evidência que tem pra isso? Zero! Salto ornamental lógico. Tirou do butico. Não tem evidência de que... primeiro, privação alimentar é um estresse. Por que você vai querer botar o seu corpo em estresse? Principalmente quando tá com uma doença que precisa de nutrientes. Verdade. E segunda coisa, não tem nenhuma evidência de que jejum intermitente ou jejum, enfim, cure câncer. Não tem. Qualquer coisa, na verdade. E as pessoas ficam usando isso. Não, porque você quer saber mais que o Nobel. Ele não falou isso. Ele não falou. Ele não estudou nem gente, ele estudou. Não, ele foi fermento de pão. Ele foi numa TV falar, deu uma declaração. Gente, a autofagia não é um negócio que a gente quer aumentar. Tem um equilíbrio entre a autofagia, que é essa reciclagem da célula, e a produção e a destruição. Ele falou, é a célula produzindo coisas e a célula destruindo coisinhas para se manter. Então tem um equilíbrio. Não é interessante para o nosso corpo aumentar muito a autofagia. A autofagia ela é aumentada em momentos de estresse. Por que a gente quer aumentar isso? Não vai curar doenças. E ainda tem um outro fator, que é o tumor. Ele é basicamente um acumulador. Sabe o programa Acumuladores? Sim. O tumor é uma pessoa daquela. Então, tudo que passa no sangue, ele pega. Tudo. E aí, se tá entrando pouco nutriente, é ele que vai pegar o pouco que tá entrando. Então, não é ele que vai sofrer autofagia. É o resto do seu corpo que vai começar a entrar em desnutrição e não vai ser mais capaz de conter o câncer. Então, quando você tá com o câncer crescendo dentro de você... Você precisa do seu sistema imunológico cada vez mais ativo para tentar conter. Porque essa é uma das maneiras da gente conter o avanço do tumor. Quando você entra em um processo de restrição alimentar, tirando... porque tira carboidrato, porque tira isso, porque só come carne, porque não passa 3 dias sem comer, né? Tem milhares de protocolos diferentes. Você começa a entrar num estado de desnutrição.
E as suas células do sistema imunológico e as células que estão fazendo o seu corpo funcionar, elas vão ficando cada vez mais fracas. Mas a célula tumoral vai sobreviver cada vez melhor nesse ambiente. Ai, que desgraça. Então, é a coisa mais burra que alguém pode sugerir é tentar fazer jejum intermitente pra curar câncer, porque, inclusive, nem tem como a estratégia funcionar na prática. É pra curar nada, na verdade, também. Sim, mas é que no caso do câncer em específico, é ainda pior. Não tem evidência de que jejum intermitente cura nada. Ele é uma dieta que faz restrição calórica e a pessoa consegue emagrecer. E emagrecendo, tem melhora de várias coisas no corpo, beleza, mas não precisa ser por jejum. Entendo. E às vezes dá pra engordar, viu, gente? Pode emagrecer com monjaro, por exemplo, é muito melhor. Muito mais Você pode emagrecer só com, sei lá, vai comer salada 2 meses seguidos, você vai emagrecer também. Então tem várias estratégias pra Mas será que o excesso de nutrientes não provoca uma aceleração celular ali, uma multiplicação desse câncer? Você diz na obesidade? Essa pessoa, não vou fazer nenhuma dieta, não vou fazer jejum, vou fazer o contrário. Eu vou me alimentar bem. Apesar que é diferente, né? Você alimentar bem de comer muito, né? Porque aí são duas coisas. Uma coisa é você manter uma alimentação saudável comendo bem e garantindo o aporte de nutrientes pro seu corpo, que é o que você deveria fazer. É o que deve fazer, né? Sim. Outra coisa é você consumir excesso de calorias e entrar num grau de obesidade. Porque aí sim, a obesidade vai criar um estado inflamatório no corpo que pode favorecer o câncer. Porque vai afetar o sistema imunológico também. Então, são duas coisas diferentes. Sim. O esquema é você não estar preocupado com o seu peso quando você está com câncer. Você tem que estar preocupado em estar se alimentando adequadamente. Colocar as vitaminas necessárias dentro do seu sem corpo. entrar no grau de obesidade, claro, porque a obesidade vai atrapalhar o processo. Mas, tipo, no sentido de tentar não emagrecer. Sim. Porque aí pode ser pior. Assim, só porque a gente já tá falando sobre emagrecer e tudo mais, eu falei do monjaro, ele presta, porque hoje todo mundo só quer fazer isso. Ele não só presta, ele é a droga o remédio que as farmacêuticas sempre quiseram há décadas. Ah, sério? Há décadas estão tentando. Deram dinitrofenol para as pessoas tomar porque emagrecia. Olha só essa história. Você falando, isso é legal. Você viu eu falando isso? É muito legal. Gente, as pessoas começaram a emagrecer porque estavam lá trabalhando em minas de explosivo. Falou, por que esse povo tá emagrecendo aí? Aí descobriram que era um composto, começaram a vender o composto. E aí começaram a ver que mata, deixa cego. E aí a galera não quis parar de tomar. Mesmo sabendo, precisou mudar umas regras lá pra te retirar isso do mercado. Bom, que assim, realmente, se você não estiver vivo, você vai ficar magro. Você vai ficar magro, bem magrinho. Aí o que acontece? Emagrecer até morrer. Qualquer coisa que fale, isso emagrece, vende para um cacete. Sim. Vende. Essa era a droga que todo mundo queria. E aí o que acontece? O monjaro são estudos de muitas décadas atrás que... Eu vou contar a história de novo, porque assim, é muito legal essa história, não tem como... Você fez a pergunta, agora você só senta e aguarda. Era isso que eu queria. É isso. Meu momento de lazer. O pâncreas, ele secreta insulina quando chega o açúcar lá. Esse é o funcionamento dele. Então, chegou o açúcar, libera a insulina pra controlar esse açúcar. Aí os cientistas perguntaram, se a gente der o açúcar direitinho na veia aqui, ó, vai chegar tudão, bonitão, lá no pâncreas, e se a gente comer o açúcar, qual vai secretar mais insulina? Aí você pode pensar, é uma pergunta legítima. Qual mas imagine pelo sangue, não? O sangue, né? Chega rapidão. Exato. Foi essa cara que os cientistas... Eu tava lá, eu sei. Eles falaram, nossa, tem alguma coisa... É fisiologicamente contraditório quando você pensa. Tem alguma coisa no intestino que aumenta, que incrementa a secreção de insulina. Eles chamaram de incretinas. Incrementa a secreção. Aí, viram que eram hormônios. O que acontece? Assim que a comida chega em algumas partes do intestino, ele libera hormônios que vão informar para o cérebro que já é hora de parar de comer, vão informar para o pâncreas que é hora de secretar insulina. Então, aumenta a secreção de insulina. E aí começaram a achar esses hormônios. E falaram assim, gente, se é um hormônio que aumenta a secreção de insulina, vamos dar para os diabéticos. Aí fizeram os estudos e falaram, pô, deu muito bem, controlou a diabéticos que estavam com a insulina, a glicose descontrolada, não conseguiam muito bem. Aí deram para o diabético, começou a falar, é um tratamento, beleza. Aí o que viram? Os diabéticos começaram a perder peso. E aí falaram assim, não, tem mais alguma coisa, não é só o pâncreas que está sendo afetado, tem o cérebro, diretamente no cérebro, é o estômago. Aí foram vendo, retarda o esvaziamento do estômago, então fica mais comida lá por mais tempo, a pessoa se sente mais saciada. Ele informa pro cérebro que a pessoa é hora de parar de comer.
E tudo isso lá nos anos 2000 e tudo mais. E aí, já nessas épocas, começaram a aprovar esses medicamentos pra tratar obesidade. Então, diabetes e obesidade é bem estudado. E isso era o começo. Ela é uma molécula que imita o hormônio que a gente tem de verdade. Então, o GLP-1, que a gente ouve falar bastante, é uma molécula que imita o funcionamento dele. Então, começou com a liraglutida, que é um dos que é menos eficaz. Aí depois veio a semaglutida, que é o do Wegovy, Ozempic. Aí depois veio a tirzepatida, que esse é o do Mounjaro. O que é isso? São moléculas que imitam cada vez mais desses hormônios que a gente tem. O GLP-1, o GIP, agora vai vir a melina. Que vem agora? Não, superior ao Mounjaro? Ano que vem a retatrutida, que é um que tá se mostrando superior ao Mounjaro. Tem que ver os estudos quando sair. Eita! E aí tá vindo um quarto estudando separado, assim. Eles são estudados separados. Então tá vindo um quarto, que é a melina, se eu não me engano. Acho que era isso que você colocou no texto. E aí, o Mounjaro o Ozempic é um desses hormônios, o Mounjaro são 2, a retatrutida vai ser 3. Caramba. Quando pegarem e enfiarem a menina, gente, vai ser uma super droga, super potente, que assim, e vende, porque muita gente querendo emagrecer, muita gente querendo melhorar a saúde, é uma coisa que realmente ajuda, porque é um negócio fisiológico, né? Descobriram Cara, de ouro. Tá ligado nos riscos, né? Porque eu vejo o pessoal agora fazendo Mounjaro em manipulação, assim, vou manipular um Mounjaro ali, vou te entregar, a pessoa paga 3 mil reais achando que é Mounjaro. Ai, gente, não faz essa merda, não cai nisso, não, Minha pelo amor esposa de Deus. comprou um Mounjaro aí de um advogado aí, que é manipulado na farmácia, pagou 3 mil reais o negócio. Gente, mas você paga 3 mil reais no Mounjaro mesmo. No original. Né? Qual o rolê? Não, e outra coisa, depois que ela comprou, eu vejo que ela tá indo na academia, ficando 3 horas por dia na academia, coisa que ela não fazia antes, tá emagrecendo. Cara, foi um pré-treino pra ela. Falar, vou fazer valer esse dinheiro aqui, se eu não emagrecer. Não, Mounjaro não é não. Mas será que tem risco, sim? Tem como eles fazer outros tipos? Todo medicamento tem risco. Todo medicamento tem riscos. Ele tem, inclusive, na bula, tudo que pode acontecer, as contraindicações. E o maior risco desses medicamentos tá associado ao uso indiscriminado. Vou fazer. Né? E não gera uma dependência depois? Dependência, não. No sentido de vício, não. Dependência não é a palavra. Não. O que pode ser preciso é a pessoa ter que tomar pra sempre algumas doses de manutenção pra não ganhar de novo peso. Ou pelo menos por um tempo muito longo. Não tem um risco de você prejudicar o funcionamento do intestino, que, por exemplo, sei lá, vou fazer uma reposição hormonal, vou pôr testosterona. Aí o saco... Meu corpo vai entender que eu não preciso produzir mais testosterona. Atrofia. E vai parar, né? Se eu falar assim, vou colocar um hormônio em excesso que eu produzo no intestino. Talvez meu intestino pode pensar, não precisa mais, vou parar. E aí, a hora que eu parar de tomar Mounjaro, o negócio zica total, não tem algo assim? Os estudos não apontam para isso. Tem décadas de estudos e mostram a segurança no sentido do uso em longo prazo. O perigo é o uso indiscriminado, a pessoa querendo perder 3 quilinhos, porque ele não foi feito para isso. Ele tem riscos. Você toma esse medicamento quando os benefícios superam os riscos. Se uma pessoa tem obesidade... ou tem problemas relacionados à obesidade, tem diabetes. Ou tem diabetes, ela vai ter muitos benefícios, muito maiores que os riscos dele. E você também faz o tratamento com um médico que vai acompanhar. Ele vai pedir exames de 3 em 3 meses. Ele vai ver se a dose está correta. Então, ele vai ter um feedback. Isso daí é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, é a mesma droga. Você tá tomando, a pessoa tá indo no médico, eu não vou no médico, eu vou seguir o tratamento dele. Não, o tratamento é individual, pra pessoa pra pessoa. Tem que ajustar a fome, o que a pessoa quer alcançar com aquele medicamento. Então, o maior risco é realmente a pessoa fazer por conta própria, ou fazer manipulado, ou sei lá, comprar de lugares sem procedência, não sei, né? Acompanhando esses estudos, você já ouviu falar do estudo da miostatina? Acho que é miostatina mesmo. Miostatina? Mas é pra colesterol, né?
Miostatina é do Não músculo. é miostatina, é o do músculo. É do músculo. Acho que não sei se é É miostatina. como se fosse uma enzima, eu já vi, assim, já deu certo, por exemplo, em alguns animais, por exemplo, no boi. Você inibe alguma coisa e pra- uma massa sim, muscular sim, bem eu já li um robusta. estudo disso. Eles falam que se tomar isso aí e der certo em Nossa. seres humanos, que, tipo... Isso daí Você é... vai Todo ganhar mundo vira músculo. Ramondino. Vai- É a outra... A indústria farmacêutica É. querendo, tá vai querendo. Mas ganhar até músculo onde sem eu fazer sei, nada. isso ainda não avançou pra seres humanos, assim. Não tá de nem forma, em né? fase clínica, né? Até onde eu sei, não. A última vez que eu li era em boi ainda. Boi. Posso estar É. desatualizada, mas Posso. até a última vez que eu li ainda não tinha atualização disso pra seres humanos, não. Que eu tenho um amigo que ele experimenta todas essas substâncias. Não, ele é experimenta mesmo, todas. Ai, que Inclusive, desespero. a gente tava conversando sobre isso, tipo... Que Não, mas ele é o- tipo o antídoto, tá? Ele experimenta e fala assim, ó, não faça porque isso que der errado, isso que não presta total. Ele é do bem. Ok. Ele faz pra... Ele é sommelier. O mundo da maromba, diz ele, tem uma contribuição significativa pra isso, né? Que muita gente que Sim. Morreu pra salvar que outras fala de pessoas. hormônios, tem estudos no mundo da maromba que não, né, que as pessoas usam hormônio pra uma vida normal, coisa do tipo, né? Nossa, tá uma febre, E isso, pelo amor ali, de Deus. e ali a galera toma pra Exatamente. outras finalidades, né? É. E aí ele falou assim, cara, o Não- mundo da maromba tem uma contribuição. E como ele é do mundo da maromba, ele falou que ele experimenta tudo, assim. Não, até vou falar, Mas isso pô. nem foi todo lançado, mundo esse conhece, pô. negócio? Como que ele tá tomando? É, não, esse Ah, ele tá, não tá esse- tomando, ah, não. Ele ok, tá ok. esperando pra a Não, hora que o chegar. Jason, ele você vai... fala? Falou, Albert. Ele fala pra todo Você mundo tá que ele falando fala. com outra pessoa. Aí não. Não, mas ele fala, Não. ele fala pessoalmente Não, isso. e isso ele falou nos bastidores que vai tomar. Mas ele já experimentou de tudo aí já. Ele experimenta meio pra fazer um teste. Ele se usa como cobaia pra entender, tipo assim, cara, e já teve algumas coisas que ele tomou e falou assim, mano, é próximo da morte. Eu tomei, eu achei que eu ia morrer Cara, Meu depois, Deus, sabe, da Ele é experiência. muito corajoso. gente, essa pessoa... E inconsequente. Corajoso Não, mas e ele inconsequente. faz assim, ele procura um médico e tal. Ele não é. Ele, Não, não. Não ficando façam pior. isso em casa. Tá ficando Não pior pra façam ele. isso em casa. Não Pessoa é, foi não é queimada sobre aqui. isso. Pô, e dessa da cetogênica, já ouviu falar alguma coisa disso aí? Ah, sim, também. Que aí, tipo, Essa é polêmica tem a também. cetogênica e tem a carnívora, A que são carnívora, diferentes, né? né? O povo da selva. Elas são carnívoras, mas na essência é um pouco parecida a dieta em si, né? É, parece mesmo, É. né? O tipo de comida que você mas pode é comer e uma não loucura. pode. Assim, é pegar todas as evidências que a gente tem e falar assim, eu não vou seguir não, eu vou... Aham. Não, aí sendo muito justa, existem estudos reais e embasados de uso específico da dieta cetogênica para algumas doenças. tá sendo estudado ainda. Sendo estudado, não É. quer dizer que vai funcionar ou que vai ser usado. Principalmente na área da psiquiatria, tem alguns estudos sendo feitos, estudos muito sérios, que tem uma hipótese, assim, não é minha área, eu não domino o suficiente para explicar isso aqui, mas existe uma hipótese que embasa o uso da dieta cetogênica para algumas doenças psiquiátricas. Como epilepsia. por exemplo. Exato. E aí, isso é uma coisa. Né? Isso está sendo estudado, né? Os pacientes estão sendo acompanhados para ver se realmente tem uma melhora ou não. Mas eu confesso que eu não sei explicar os mecanismos por trás. Agora, outra coisa é a galera pegar... cetogênica emagrece. Aí, aí é tirada do butico. Não, porque... é pegar e falar assim, o colesterol alto não é um problema. Eles falam isso. Colesterol alto não é um problema. É só a maior causa de morte do mundo. São doenças cardíacas. Porque a aterosclerose, que é quando a veia entope, né? E causa um monte de bosta. Isso é silencioso, isso não dói. Então a pessoa vai estar ali anos falando assim, eita, vou me entupir de carne gordurosa, vou comer aquele, como chama, o sebo do boi lá, o talo, que o povo tá... Aí, enfim, o povo, uma maravilha. E aí, por anos, a pessoa fala, me sinto bem, não sei o quê. Teve a menina que falou que não peida e não caga. Ela vai no banheiro uma vez por semana. E aí eu fico, querida, vai procurar um proctologista, seu câncer retal tá chegando. Meu Deus do céu. Aí, essas pessoas Caralho. podem sim passar muitos anos bem e, sei lá, num shape bom, porque shape é o que conta hoje em dia, né? É mais do que a saúde em si, o povo só tá querendo shape. E aí, quando a conta chegar, vai ter uma galera que vai falar, poxa vida, mas ninguém avisou. Vai ter um pico de infarto daqui a um tempinho. Ninguém avisou. Vai ter um pico de infarto. Vão falar, é a vacina. É de 2020. A vacina. Então, teve um pico de infarto já. Os infartos, pelo menos no Brasil, parece que aumentaram, tipo, 300%. Aumentaram. Aumentou muito o caso de AVC em jovem.
E aí, O que o jovem tá fazendo? O jovem tá fazendo merda, né? Porque todo jovem... Como nós já fomos jovens, a gente sabe que todo jovem é burro. No sentido de que a gente sempre acha que o que a gente tá fazendo é certo e a gente não acredita nas consequências disso no futuro. E aí a gente tá vendo aumento de jovens fumando. Tipo, a geração de agora tá fumando muito mais do que a geração anterior. E aí, tanto cigarro quanto vape. Tá usando Tadalafila pra treinar. Tá usando Tadalafila pra treinar. Tá usando várias substâncias que elevam E aí o tem risco um de pico infarto de e AVC. infarto no Tá jovem. usando Então. bomba. Tá, Mas, dar assim, fila cara- pra treinar é uma merda, então. Não recomendo. Não é feita pra isso, Não né? é feito pra isso. Ficar usando um negócio que é pra outro propósito. Aí quando você precisar usar o negócio mesmo, e aí você não vai conseguir, e aí? E aí faz o quê? Porque, né, Tadalafila. Não, fora os riscos de efeito colateral do negócio que não foi feito pra isso. Então. Exatamente. E tem como- um- Não sei, eu senti um certo... Ué, não podia? Então, porra, não. 3 a 1. Não, é um amigo meu. Um amigo meu mandou perguntar. meu que quer saber, porque ele tá treinando, ele quer voltar a treinar Ah, e. então... Por isso, só pra não é entender isso aí melhor. Tá vendo? Aí tem um pico de infarto. Aí a pessoa, olha aí, por que será? Não, e aí tem muito isso. Tipo, tem uma galera tomando bomba sem saber. Ou sem verdade, muito chamar de gente. bomba, mas é bomba. Ah, sim. E aí, isso é uma das maiores causas de infarto AVC em jovem Não, e também. você pegar, por exemplo, sei lá, 30 anos atrás, moleque na academia, você nem falava bomba ali, né? Era uma coisa muito Poucos, obscura. Hoje é normal. Era a Era galera terror, do mano. fisiculturismo. Era bagulho de cavalo. Só, Era Era terror. bagulho... Ou fisiculturismo, ou às vezes algum atleta mais, assim, Sim. tipo de artes marciais, não sei. Mas não era um negócio disseminado. Hoje é um negócio muito disseminado, tipo, de mulher tomando. Teve uma menina que mandou assim: eu tô vendo muitos casos de alteração de voz e queda de cabelo em várias mulheres. O que será que pode ser eu? Bomba. Porque, tipo, não tem, é isso. Elas foram convencidas de que, é reposição hormonal. Não, é bomba. É bom. Não é reposição hormonal. Mulheres não têm testosterona Não tem alta. que repor testosterona. Não tem que repor testosterona em mulheres. Isso não existe, sabe? Tipo, existem casos, assim, extremamente específicos na medicina. Não é um negócio igual eles estão disseminando como se fosse uma epidemia de baixa testosterona. Pois Isso é, não mas existe. A gente não tem um estudo também que relaciona isso ao AVC no jovem, eu tenho. Cara, e sim, isso na verdade já é um fato consumado na ciência. Correlacionar total. Isso já existe. A gente sabe que o uso dessas substâncias, ainda mais nas doses, da forma que as pessoas usam, aumenta incrivelmente o risco de AVC, infarto e doenças Já tem cardiovasculares. estudo que mostra isso. Isso é fato. Aumenta risco de câncer de fígado, aumenta risco de AVC, aumenta risco de infarto, aumenta risco de várias doenças cardiovasculares. Então, isso é fato. Não existe. Isso é um consenso. Vocês falando isso me faz lembrar de algumas coisas assim, que são notórias. Quando, por exemplo, vira um personal, um styler de vida lá, um cara com 35 anos, atleta, o shape perfeito, Morre. morre. Morte súbita. Entendeu? Isso tá cada dia mais normal, tipo assim. E aí você começa a perceber, então, que realmente o corpo perfeito, aquela estética Não é perfeita, necessariamente o mais não saudável. é o mais saudável. Não é. Na verdade, na maior parte das vezes é o menos saudável. Aham. Ele tá ali. Porque, cara, assim, a gente tem uma Excessos. genética que tem um limite até onde a gente consegue ir. Então, com a minha genética, eu tenho um limite de quanta massa muscular eu consigo ganhar com treino e alimentação. É o limite do meu corpo. A partir desse limite, eu só consigo definir, aumentar músculo, secar a gordura com bomba. Uhum. Não tem outra alternativa. E aí você vê um monte de corpo definido no Instagram, no TikTok. Assim, eu boto meu diploma pra jogo que 90% é bomba. Ah, sim, nossa. Semana passada a menina E veio... 90% eu tô chutando baixo. A menina veio me chamar de sem shape. Falei, você quem você tá falando? A menina com a testa grossa, com o cabelo ralo, com Cheio de espinha. Com um negócio assim, eu falei assim, menina, ela tá achando que tá arrasando. Eu falei, deixa a pessoa. Eu prefiro não ter shape, mas viver mais tempo do que ter um shape. Mas isso aí tem um padrão realmente. Eu me lembro, meu irmão sempre gostou de treinar. Sabe? Ele sempre foi um cara fortão, forte. né? Ele foi um cara bem Será forte. que ele tomou bomba? Não, né? mas essa é a história. Se você observar meu irmão, você vai perceber que ele sempre foi um cara bem atlético. Bem parrudinho, assim. E ele teve uma época que ele virou e falou assim, Robertinho, que ele gostava. Não Falou consigo assim, passar. meu sonho é chegar no braço, sei lá, o dedo tinha 40 e queria 42. Caramba. E ele falava assim, eu treino braço, eu tô treinando muito mais e meu braço não sai de 40. E aí, depois disso, ele até me mostrou, falou assim, eu não sei como é que os caras chegam. Ele até brincou, falou assim, não, eu até sei.
Ou seja, o corpo que o meu irmão teve durante uma época, quando ele estava mais jovem, né? Porque também tem idade, um monte de situações. Acima do que ele chegou, é impossível ser natural. Exatamente. E ele era um cara fortinho, mas que ninguém olhava pra ele e falava assim, que cara forte. Ou, nossa, esse cara é um atleta. Era um cara definido, Ele só era um cara fortinho, Aham. sabe? Passou de fortinho, não tem como ser natural. E ele não Não se tem. sentiu seduzido, assim, pelo suco? Falou, vou fazer amor Ele com deve suco. ser igual eu, assim, deve ter medo de agulha pra caralho, né? Eu tenho um medo de Olha, agulha. bom, da porra. salvando as Uma pessoa cagou na pessoa viva, não é? Não morre Uma afogado, pessoa cagou né, na não. pessoa viva. Cara, mas isso é muito real. Acho que existem duas coisas, né? Uma coisa é a gente entender isso e aceitar que o nosso corpo tem um limite. E aí tem limite pra tudo. Tem limite do quanto seu cabelo vai crescer, de que em que época da sua vida ele vai começar a cair, de que época da sua vida ele vai começar a ficar branco. É claro que existem fatores externos, né? Da nossa vida, da nossa rotina, do que a gente faz, das nossas escolhas, que afetam isso. Mas no fundo, o limite sempre vai ser a nossa genética. E aí, a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa, inclusive, a se aceitar melhor, entender que, tipo, não é porque eu não tô me esforçando o suficiente, não é porque não é porque ontem eu comi um hambúrguer ao invés de comer peito de frango, salada e batata, sabe? Tipo, não é isso que vai mudar se eu tô com o shape definido ou não. É que eu não tô usando suco. Então, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, porque isso cria disforia de imagem mesmo. Assim, muitas pessoas com transtorno de imagem, hoje em dia, busca de procedimento estético recorrente, e essa vira uma obsessão e vira um transtorno alimentar. Também. E vira um negócio assim. Você deve ter visto a comparação que eles fizeram com as panicasts. Eles falaram, lembra das panicasts? Todo mundo falava, olha, esse cavalona e tal. E aí, olhando as fotos, que a gente achava que era o inalcançável, o auge, hoje uma galera tá falando assim, mas qualquer mulher, porque toma bomba. Caraca, gente, que qualquer mulher com os corpos mais bonitos, esculpido, bagulho, horas de academia, nutrição, aquele corpo já é difícil. E aquele corpo já não é mais aceitável. A galera pirou. Bizarro. Então, isso virou um negócio tão banalizado que a gente apelidou os médicos de bombólogos. Porque eles criaram um mercado, vou chamar de mercado às claras, assim, porque antes era tudo no mercado escondidinho, né? As bombas, tudo isso era um negócio paralelo. Hoje é um mercado legalizado que eles chamam de reposição hormonal. Vai fazer o chip da beleza, vai fazer a reposição de testosterona, porque a testosterona tá baixa. E aí, tipo, dosando testosterona em mulheres cis, sabe? Que não faz o menor sentido. Então, e aí eles legalizaram a bomba. Eu preciso achar o arroba dessa moça, ela é maravilhosa. Ela fez um vídeo falando assim, então, porque eu fiz a dieta, porque eu fiz o treino, consegui o corpinho que eu tava querendo, aí minhas amigas me indicaram o médico que elas iam, eu fui lá, ele virou pra mim e perguntou o que eu queria, eu falei que eu queria ter o corpo, tipo assim, mais definido. Ele, mas esse corpo é bomba. E aí ela ficou, tipo, em choque. Ele começou a listar. Não, ó, tá vendo? Esse aqui, isso aqui, essa barriga, esse músculo, essa bunda, essa coxa, isso aqui. É bomba, você quer? Ela falou, não, obrigada. E aí, tipo... mas foi... Pra vocês cientistas, assim, até onde é ético, até onde não é? Até onde é moral, até onde é imoral? Sei lá. Se a pessoa, ela sabe, ela entende dos riscos, é um objetivo dela, não, eu quero chegar nesse ponto, eu vou correr esse risco, eu vou fazer... Tá tudo certo aí? Se ela entende dos riscos? É uma escolha individual, né? Ou o problema é a hora que ela faz sem entender as consequências. Eu acho que... É aí que é o limite? Fazer sem estar... sem ter conhecimento, sem ter conhecimentos, a pessoa falando que é uma reposição hormonal, que ela precisa, que ela vai se sentir melhor, essa pessoa que é um chip da beleza que vai ajudar ela a ficar tá mais... sendo enganada, ela não tá sabendo dos riscos, que vai cair o cabelo, que vai crescer o... Sabe? Esse tipo de coisa. E aí, essa pessoa, depois, muda a voz, e aí... Isso, assim, só os probleminhas levinhos, né? Sim. Quando começar a dar problema de coração, começar a dar problemas piores, aí essa pessoa fala assim, nossa, mas eu não fui avisada. E isso é perigoso. Agora, a pessoa sabe de tudo isso. Fala assim, ainda quer? Não, a escolha é escolha. Você é livre. Mas acho que o ponto é esse. Se você tá ciente dos riscos e quer... Estou ciente, quero continuar, né? Tipo, Leu. Você li todos os termos e quero continuar... É uma escolha sua, todo mundo tem direito de fazer a escolha. Mas o problema é que a gente vê muitos médicos enganando as pessoas. Então, mas falando sobre fake news, né? Combater alguns fake news. A galera que vende esse corpo escultural
ele não vende os problemas, ele vende só, tipo assim, olha a perfeição que eu consegui chegar. Isso é uma fake news. Porque, de verdade, você planta na cabeça das pessoas uma ideia, sei lá, um projeto de vida inalcançável em diversas vezes, porque é caro, e ser alcançável com um preço caríssimo. É muito caro. E aí isso é desinformação. Você vai falar assim, cara, faça dieta e treino que você vai ficar assim. Não, é uma forma de desinformação. É uma forma. Pra mim de espalhar não é? desinformação. Sim, com certeza, porque a gente vê muito isso. Os bastidores desses influenciadores fitness, as pessoas não imaginam como que é. Tem muito procedimento estético, tem muita bomba, sabe? Tem muito transtorno alimentar, tem muita disforia de imagem, tem muita coisa envolvida ali, que eles não mostram. Eles mostram, eu estou na academia, estou comendo minha saladinha do almoço, estou tomando meu whey, e aí pronto, é assim que eu tenho meu corpo. Mas os problemas a gente vai ver depois. Aí, nossa, tadinho, morreu morte súbita, do nada. Sobre o whey, creatina, essas paradas, suplementos, isso aí é tranquilo, né? Isso aí mas, é de boa. deixa eu voltar aqui pra ética e pra moral sim. aqui. Que eu quero refletir sobre isso. Essa questão da ética e da moral. Mesmo a pessoa sabendo que ela sabe as consequências e ela vai fazer, tá tudo bem. Só que eu vejo que ainda assim, ela se prejudicando, ela pode prejudicar outras pessoas na sociedade. Sei lá, se você tomar isso aí, você vai ter um problema no coração. Você entende? Você sabe? Você acha uma consequência? Sim. Mas às vezes você vai ocupar um espaço ali num hospital de cardiologia que não era seu, era de quem realmente precisa. Né? Aonde que entra aí? Qual que é o limite? Será que a gente não deveria, já que tá atrapalhando outras pessoas, proibir esse tipo de substância? Mas já é proibida, em alguns dos casos a maioria já é proibida, né? Na verdade, criminalizar o uso. O problema é que a gente, por exemplo, o vape é proibido. E todo mundo... A comercialização de vape não é permitida no Brasil. Todo o comércio de vape no Brasil é completamente ilegal. Mas ainda assim a gente vê gente fumando vape em literalmente todos os lugares. Hoje em dia. Funciona mais, em vez de proibir, funciona mais conscientizar, falar, conversar. Regularizar. Regularizar. Porque, obviamente, não tá dando certo. Essa linha da ética e da moral, ela é muito complexa, porque cada pessoa vai enxergar isso de uma forma. Então, se você, por exemplo, era o seu irmão, que ele queria crescer mais, e ele não é um influenciador, tá fazendo isso por conta própria, ele não vai influenciar outras pessoas a seguir o que ele faz igual, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você colocar em evidência e dar prêmios de influenciador do ano pra pessoas que a gente sabe que tem um histórico bem complicado de uso de substâncias que, né, aumentam a massa corporal. Então, isso é pra mim, do ponto de vista ético, isso sim é um problema, porque essa pessoa tá influenciando outras. E aí, essa questão que você falou do, vai ocupar o leito, não sei o quê, aí começa a virar um problema de saúde pública. Porque a gente começa a ver casos de aumento de doença em jovens, a gente começa a ver várias coisas que a gente tá vendo que é reflexo de influência nas pessoas. Então, pra mim, o limite chega nisso, assim. O quanto você expõe o que você faz, o quanto você influencia outras pessoas a fazer igual. Se é uma coisa que você faz quietinho na sua, e tipo, você não... Esse problema é seu, entendeu? Todo mundo tem livre-arbítrio pra fazer suas próprias escolhas. Só que você tem que lidar com as consequências dela. Mas não influencia outras pessoas, principalmente de forma massiva. Exato. Você pega uma pessoa que tem 50 milhões de seguidores no Instagram, o dia a dia dessa pessoa tá sendo influenciável pra outras pra replicar aquilo ali. Todo mundo vai começar a querer desejar aquele corpo, eu quero ter aquela boca, vai achar que aquele corpo é normal. Vai querer aquele corpo. Cara, tem um TikTok de uma menina que eu acho maravilhoso, que é ela falando assim, porque os homens chegam pra mim e falam assim, que linda, sua beleza é tão natural. Ela fala assim, natural? Eu falei, essa testa custou $10 mil. Essa sobrancelha, eu pago a cada não sei quantos meses dos $2 mil pra fazer o Botox. Essa boca custou não sei o que lá. Tipo, ela começa a listar todos os procedimentos estéticos que ela tem. Pra mostrar que, tipo, não, ela não é natural. Ela tem milhares de procedimentos estéticos, ela gasta uma fortuna todos os meses pra manter o procedimento estético. Então se criou essa imagem de que aquele corpo é natural e alcançável. Nossa senhora, você é um lascado. É impossível. E quando vira problema de política pública, aí... problema de saúde pública, aí precisa de política pública, né? E aí o que a gente vê é que precisa ter regularização, precisa ter fiscalização, precisa ter conscientização. Olha o próprio cigarro.
Como eram as propagandas do cigarro? O cigarro tava em todo lugar, patrocinando tudo, parará. Aparecia em novela, aparecia em filme. Em filme, Fórmula 1 e os caras. As pessoas fumavam dentro de Dentro avião, do né? avião, em qualquer lugar, Eu né? conheci um Qualquer médico que lugar, dentro fumava do fazendo restaurante, cirurgia. Aí, Ele tava fazendo cirurgia Tá e vendo? fumando, assim, ó. isso é um problema de saúde pública. Como que foi contornada essa situação? Políticas públicas. Então, não pode vender pra menor, não pode fumar em qualquer lugar. Não pode propaganda. E a propaganda foi completamente... Fundamental, né? E aí, avisos nas caixas. É a mesma coisa. Isso que tem que acontecer. As pessoas têm que saber dos riscos. Ainda tem pessoas que fumam e não é Mesmo proibido. sabendo dos mesmo riscos. sabendo dos Sim. riscos. O povo sabe dos riscos e fumam. Talvez não tenha consequência de que a conta vai chegar. Falar, meu avô fumou até 80 anos. Não sei. Sempre tem um vô com 300 anos que, né? Mas, enfim, essas coisas fogem à regra. Tem os riscos que aumentam para muitas doenças, não é só o câncer. Todo mundo fala, câncer pulmão. São muitas doenças. E aí as pessoas, sabendo disso, parou o número de fumantes? Chegou a proibir? Não. Tem países que estão discutindo proibições, né? Que agora, não sei que país, agora eu vou esquecer. Que quem nasceu a partir de tal data já não fuma mais. Tipo, tem os tabagistas. Caraca, entendi. Direito Por lei. adquirido, né? Quem tem fumava, os- fumava, quem não fuma, não fuma mais. Isso, os que nasceu a partir de tal data não vai poder, não pode fumar, não pode vender, não pode comprar, não pode nada. E aí é discutível, Mas assim, será porque que o mercado paralelo sempre vai ter uma possibilidade, Pois é. né? Vídeo vape aqui. Aham. E aí tem uma outra questão. Quando é proibido, você perde o controle de fiscalização. Então, por exemplo, o vape, a gente não tem a menor ideia do que tem dentro, porque a gente não tem fiscalização. A gente não tem uma lei que diz, olha, no produto tem que ter tal coisa, não pode ter outra, não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem que ser produzido assim, tem que ser produzido assado. Se você quiser botar qualquer merda lá dentro, ninguém vai fiscalizar. Esse é o grande problema. No caso do cigarro, por pior que ele seja, existe uma lei, existe uma fiscalização, existe todo um processo que garante que por pior que seja, tem aquilo ali dentro. As 1000 substâncias As tóxicas. 1000 substâncias tóxicas, mas só tem 1000, não tem pior, 2000, né? né? Tipo, então aí quando você tem a proibição, você abre margem para um mercado paralelo, porque a gente sabe que as pessoas não vão parar de consumir, e você abre uma margem para coisas piores acontecerem, porque você começa a ter produtos falsificados, você começa a ter produtos adulterados, e a partir disso a gente explode e cria outros problemas. Então, é uma discussão muito complexa e que envolve muitos fatores. E que envolve muito dinheiro também. Porque, inclusive, atualmente, o vape, ele não é a indústria do vape separadinha. Não é assim, a indústriazinha do vape. Não, a indústria do vape, ela faz parte da indústria do cigarro. Repaginada. Tipo, e tem documento disso, né? Tipo, eu não tô criando É a isso na minha Souza cabeça. Cruz eletrônica agora. É a 4.0 ali do cigarro. As grandes fabricantes de cigarro, elas compraram as indústrias de vape. Tipo, isso já é uma realidade. Então, eles não querem... Tipo, são pessoas bilionárias. Você acha que as pessoas bilionárias vão querer perder dinheiro? E aí, Claro que isso não. pra qualquer setor. Então, é uma discussão muito complicada. Então, no fim das contas, acaba sendo mais produtivo do ponto de vista de saúde pública fazer as campanhas, por exemplo, anti-tabagismo que a gente teve. Então, a nossa geração, minha e da Ana, é uma das gerações que menos fumou. Porque a gente foi alvo de muita campanha anti-tabagista. Claro que a gente... Tem pessoas da nossa idade que fumam. Sim. Mas, assim, comparado com... quando a gente era jovem, com os jovens de agora, a proporção de tabagistas agora é maior do que quando a gente era mais jovem. Então, isso é fruto de campanha de conscientização e de proibição de fumar em lugar fechado, né? De restrição mesmo das coisas. Então, você minimiza o dano. Mas é difícil a gente eliminar o dano, porque são coisas que envolvem literalmente o planeta inteiro, né? No caso do cigarro, sei lá, de uma bomba que todo mundo sabe que de alguma forma vai te prejudicar em algum momento, você não sabe. A pergunta não é como, é quando. Né? Vai acontecer, você sabe que você está se ferrando de alguma forma. Nesse caso, é explícito. E acaba sendo uma escolha de cada um. Sim. Né? Você não pode... E isso pro álcool também. Pro álcool, sim. E, tipo, o álcool, as pessoas bebem porque elas querem. E o álcool, em determinadas situações, ele pode ser pior que o cigarro. Até uma Sim. raiva Em quando termos fala de do álcool, consequência. Por quê? E aí ele é legalizado, Uhum. né? Então, tipo, são coisas muito... A cachaçinha. Não, mas Ai, aí... meu Eu não, Deus. eu não tô... Fala raiva, né? Eu tô falando Menina. isso, mas eu também bebo. Eu, tipo, Não, sim, adoro tomar um drinkzinho, sabe? Um espumante, eu me sinto muito fina. Um vinho. Um vinho ali. Delicinha. A questão que eu digo é contenção de danos. Então, existe campanha de conscientização. Então, você só não pode beber quando você é menor de idade. Você não pode fazer propaganda de TV que as pessoas estão bebendo.
pra induzir outras a beber também. Sim. Então é a mesma coisa do cigarro, só que um pouquinho mais frouxo, né? Vamos dizer assim. Mas é o mesmo tipo de problema. Mas o que eu ia falar é isso, tipo assim, o cigarro, por exemplo, quando você vem cá carburar um cigarro aqui, querendo ou não, eu tô consumindo junto. Sim, sim. O bêbado, eu pego o enjoamento lateral dele ali, ele vai ficar mais chato, vai me perturbar de alguma forma. Fora os outros riscos, lógico, Sim. não tô minimizando o risco. Mas o que me preocupa mais é que, por exemplo, quando é assim, você assumiu um risco sabendo de algumas consequências. Uhum. Agora veio uma amiga nossa, até bem dizer uma irmã, e falou que, por exemplo, de umas unhas de gel que a galera usa, que isso faz mal pra caramba. Quem colocou essa unha de gel, por exemplo, não sabia que isso fazia mal. Ah, não, mas aí são... Que é cancerígeno. Que é cancerígeno, a unha de gel e tudo. Vamos lá. Agora vocês. Agora é ela. Não é que faz mal. O que acontece? Quando a gente tem os cosméticos, cosmético é um negócio que serve pra embelezamento. Ou vai te deixar bonito ou vai te deixar cheiroso. Não tem, né, não vai tratar a sua saúde. É só pra embelezar, certo? Por estético. Estético. Nesse caso, do ponto de vista de legislação, a gente não admite risco. Então, aquilo que a Ana falou de pesar risco e benefício, não existe pra cosmético. Ou ele não tem risco, ou ele não é aprovado. É basicamente essa a lógica. O que acontece? É possível que ao longo dos anos, conforme a gente vai estudando as substâncias, a gente descubra que alguma das substâncias que estão sendo usadas nos cosméticos possam ter um risco. Tá? Isso não necessariamente vai ser algo que a gente vai ver em seres humanos, porque é um estudo muito difícil de fazer em pessoas. Se aparecer um potencial de risco em animais, essa substância é tirada de cosmético. Tira no mercado. Por quê? Ele colocou um pezinho na balança de risco e não tem nenhum benefício pra contrabalancear. Entendeu? Então é sempre uma balança. Quando eu tenho, sei lá, 5 benefícios e um risco, quando eu tô falando de saúde, o benefício tá superior. Então eu sigo. Porque mesmo tendo um risco, as pessoas vão se beneficiar disso. No caso do cosmético, a balança de benefício tá sempre vazia. Então qualquer pezinho que eu colocar na balança de risco é um problema de saúde pública. Porque não se admite riscos. Entendi. Tá. E Legal aí, isso aí, hein? então, isso é um conceito que eu aprendi recentemente também. Eu confesso que eu não conhecia esse conceito. Eu achei genial. Claro que existem exceções como pra qualquer coisa, né? Dependendo do ingrediente, a gente pode identificar formas de usar ele de forma segura, mas no geral, via de regra, é isso. Identificou o risco, banido de cosmético. Ele pode ainda ser usado em produtos de saúde, porque na saúde vai ter benefício. E aí ele contrabalanceia o risco. Então, tirar de cosmético não significa proibir essa substância para sempre de uso humano. Significa apenas tirar de cosméticos. Vamos pensar assim, só para me entender. Se fosse um pó facial, aquele que as mulheres geralmente usam para a pele ficar igual. Como cosmético, ele não pode ter nada, nenhum risco. Isso. Mas como um protetor de pele. O protetor solar ele já não é cosmético. Ele já é um produto para a saúde. Então, ele tem um benefício. Aí ele poderia ter esse produto porque tem um benefício claro para a saúde. Entendi. Então seria basicamente isso. No caso do esmalte em gel, o que aconteceu foi que eles identificaram que 2 substâncias que fazem o esmalte ficar duro, né? Você passa esmalte em gel, o esmalte normal, na verdade, quando você passa, ele fica duro porque o solvente evapora. Então ele tá líquido porque o solvente tá ali. Você passa na unha, ele evapora e fica duro. O em gel, para ele ficar duro, você tem que colocar na luz, que é a luz UV. A luz ativa essa substância deixa o esmalte duro. E aí, por isso, ele dura mais, inclusive, na unha. Identificaram, em alguns estudos em animais, que 2 dessas substâncias têm um risco. Uma tem um risco de causar câncer, a outra tem um risco de causar risco reprodutivo, que é afetar a fertilidade. Então, nesse caso, essas 2 substâncias foram banidas para uso em cosmético. E aí, o esmalte gel é uma das substâncias um dos produtos que usa essas substâncias. Mas isso não quer dizer que quem faz a unha em gel, ou fez até agora, né? Porque a partir de agora essas substâncias não vão mais existir nos esmaltes. Não significa que essa pessoa tem mais risco de ter câncer. Isso não foi provado. Porque isso não são em animais. Não é isso que significa. Significa que encontramos um risco, não admitimos um risco, vamos banir. É isso que significa. Melhor prevenir do que remediar. A agência europeia e a nossa agência aqui, que é a Anvisa, as 2 atuam muito parecido nesse caso, que é de forma preventiva. A gente não espera dar merda pra resolver. A gente previne antes. Isso significa banir substâncias que têm esse potencial. No caso dos Estados Unidos, eles atuam mais reativamente. Então, a gente espera dar merda, depois a gente vê o que faz. E por isso que nos Estados Unidos essas substâncias não foram banidas, pelo menos não até o momento.
Pode ser que daqui a alguns meses eles façam isso seguindo o que os outros países estão fazendo. Mas aqui a gente trabalha de forma preventiva. Então, já existem esmaltes, sempre existiram esmaltes no mercado sem essa substância. Então não é um negócio que é primordial, não existe esmalte em gel sem isso. Não, já existem produtos sem. Né? Tanto que se não tivesse, existiria todo um problema mercadológico, né? De tipo, ter que criar novas substâncias pra fazer esmalte em gel. Então a gente baniu essas daí. Isso não significa que as pessoas têm que ter medo de fazer as unhas, ou ter medo por ter feito as unhas. Não é isso. É simplesmente identificamos um risco, não admitimos o risco, vamos banir o produto, e a partir de agora a gente segue de uma forma mais segura. Então é um processo que até eu aprendi, assim, porque não era algo que eu tinha ideia que acontecia. Você chegou a fazer a unha em gel? Eu não, porque eu tenho a aflição de como tira o esmalte em gel. Porque tem que lixar a unha. Ai, nossa, deve ser uma agonia do Ai, caramba. deu até um... Daqui até em mim deu um arrepio aqui agora. Olha o Fred Krueger passando No quadro. Eu nunca fiz por conta disso. Não é nem porque eu acho que ia fazer mal, não. Eu nunca fiz realmente porque me dá agonia de pensar que ela vai ter que passar a maquininha pra lixar, pra tirar, porque não sai com... Como não tem solvente envolvido, não sai com acetona. Então, a acetona só tira o esmalte comum, porque é uma relação de solvente. Nesse caso, não tem. Pô, velho, eu vou aproveitar vocês pra desmistificar várias fake news, então, que já rolou aqui. Vamos ver se... Tipo, microplásticos. Rola? A gente tá com microplásticos dentro do nosso corpo? Tem alguns questionamentos, né? Há evidências que tem microplástico em partes do corpo. Essa é a minha última pergunta. E que isso, obviamente, não é bom, né? Tipo, bem nenhum não faz. Mas até que ponto isso pode causar danos ainda tá sendo discutido, então... a gente ainda tem muito pouco tempo de estudo, porque, assim, não é como se eu pudesse pegar pessoas, dar microplástico pra elas comerem e ver os efeitos, né? Isso não é uma coisa ética que a gente pode fazer. Então, o que a gente tem que fazer e realmente, aí é onde o estudo observacional tem uma grande validade, que é eu tô observando as pessoas que estão sendo expostas a microplástico. O fato é, estamos sendo expostos o tempo todo, não tem como, né? O microplástico, ele surge da degradação do plástico no ambiente. Só que a gente não tem tempo de estudo suficiente ainda pra afirmar o que causa. A gente tem a suposição de que causa coisas que não deveriam estar acontecendo, né? E coisas que não são boas, né? Sim. Assim, tem alguns peixes que já foram identificados, microplástico dentro sim, então peixe. Tem no ser humano. Cara, na real, sendo muito honesta, qualquer coisa que você abrir vai ter Tem microplástico. microplástico. Qualquer coisa que você abrir vai ter microplástico. Né? Como o nome diz, é A microscópio. gente tá falando micro, né? Tem que analisar. Literalmente no microscópio. No microscópio você consegue ver mesmo esse microplástico. Isso, dependendo do tamanho, existe o nanoplástico também, que é menor ainda. Aí no microscópio você já não vê. Tem que ser outro aparelho. Mas eu arrisco dizer que literalmente qualquer bicho vivo que você abrir hoje vai ter alguma coisa dentro. Porque tá na água, tá no solo. Tá no ar. Tá no ar. E por que eu ia te perguntar isso por último? É porque... E aí eu não me lembro quem de vocês falou sobre isso, ou se foram vocês que falaram, de que, não sei se induzidamente pelo ser humano, ou se ela se formou voluntariamente, então a bactéria começa a se alimentar do plástico. Não, ela foi criada no laboratório. É isso mesmo. Ela foi modificada geneticamente pra se alimentar de plástico. Pra purificar a gente Não, pra purificar, pra limpar o ambiente mesmo, pra legal. eliminar resíduo. Não é algo que a gente consegue usar ainda na prática, né? Mas é um estudo real. Tem fungo também que eles estão estudando pra fazer esse processo. Tinha inseto também, não tinha? Inseto eu não lembro, eu sou das bactérias, né? Uma larva que come inseto eu não vi. larva, eu acho que eu vi uma coisa de larva. Uma larva de planta, Vi alguma coisa. É tudo iniciativa pra desenvolvimento de tecnologia que a gente vai precisar. Porque a gente tem muito plástico. Mas aí é pra despoluição do ambiente, não é pra despoluir o ser humano, mas você limpando o ambiente, automaticamente você tá limpando o ser humano. Mas é um processo porque a gente, ao longo Aí você consegue me ajudar a responder isso. Mas ao longo do tempo, a gente foi entendendo que não é qualquer plástico que a gente consegue quimicamente reciclar, por exemplo. Né? Não é porque isso aqui é uma garrafinha de plástico que eu consigo transformar ela em outra garrafinha. Depois existem plásticos diferentes, que aí são processos químicos diferentes, que são... etapas diferentes, né? Tem várias coisas. E tem também o interesse comercial, né? Tem plástico que não tem interesse comercial. Até daria pra reciclar, aí quando ele é reciclado, às vezes ele perde a propriedade, né? Então, tipo, às vezes ele fica muito mole, ou ele vaza.
Ou quebra com Ou facilidade. quebra fácil, e aí não é todo plástico que a gente consegue reciclar. E aí esses micro-organismos ou insetos são uma alternativa pra gente conseguir, pelo menos, tirar do ambiente o plástico. Aqueles lixos boiando. E vocês chegam a questionar, tipo, a origem dessa fake news? Vocês vão atrás, perguntam, sei lá. Eu já vi umas pessoas da teoria da conspiração aqui falando que o ser humano tá perdendo a fertilidade dele por ter microplásticos no sangue e coisa do tipo, entendeu? Isso, Mas eu isso apoio, geralmente surge de distorção de algum estudo que está sendo feito. Porque, assim, existem assim, muitos grupos de pesquisa no mundo estudando efeitos de microplástico. Sim. E aí eles vão investigar qualquer coisa. Vão investigar o corpo inteiro, vão investigar a fertilidade, vão investigar coração, vão investigar cérebro, vão investigar tudo. Então, geralmente, essas ideias surgem a partir da distorção desses estudos que estão sendo conduzidos. Ou por um estudo. Ou por que era em animal. É. E aí extrapola pra ser humano. A gente nunca pode pegar o que surgiu no animal e falar assim, vai causar isso no humano. Inclusive, essa parte do cosmético que eu expliquei, eles identificam o risco em animal, isso não quer dizer que vai causar no humano. Significa que o risco foi identificado e para esse processo isso não é admitido. A gente nunca pode fazer essa extrapolação de forma direta. Então, geralmente surge disso. Ainda usa muito o animal pra fazer, tipo, sim. Cobaia, é isso ainda? Né? Porque teve uma época que teve uma campanha até ferrenha, né, contra os animais. Foi uma nova lei que teve agora nesse ano, não foi? Pra cosméticos é proibido. Porque, né? Coitados dos bichinhos, não precisa. Sim, mas Mas tem estudos, por exemplo, de fisiologia que você não tem ainda como, não tem tecnologia para substituir. Então você precisa ter um organismo inteiro para ver o efeito que alguma coisa vai causar. E aí coletar os dados, não para aplicar em humanos, né? Para a gente poder entender e criar perguntas e aí sim, talvez, mais pra frente, fazer estudos em humanos. Então, cobaias servem pra isso. E o animal cobaia não é igual era antigamente, né? Que ele fica lá preso dentro de uma gaiola, sem qualidade de vida, sem nada. Tem comitê de ética pra isso. Tem uma anestesia, tem todo um procedimento para que ele não tenha sofrimento ali, né? Não é uma tortura. Tanto a vida dele quanto o jeito que ele vai morrer tem que ser aprovado em comitê. Sim. Então, você escreve lá no projeto. Eu trabalhei com animal a vida inteira. Sério? É. Qual que você usava lá? Rato. Rato. O meu era rato, aqueles ratos brancos, sabe? Que o principal no mundo pra usar é rato, né? Rato, camundongo. Depende do tipo de estudo, do modelo que você busca. A gente tava falando com o Nicoleles e tava falando que, tipo, tem todo um processo até você usar com macacos, assim, sabe? Sim. Você começa com roedores. Sempre roedores, e aí depois vai aumentando, isso. até passar por ser humano, né? Mas o ser humano é o subclínico, é o último. É que depois que já provou segurança, eficácia em outros tipos de animais, aí vai pro ser humano pra estudar. Você não tem problema nenhum de lidar com animal? Eu penso assim, por que eu penso? É porque uma mulher mexendo com uma ratazana ali no... Não, isso não, eu adorava. Sério? Não, caramba, não te dá um asco meus assim? Ratos são limpos. Meus ratos são maravilhosos, tá vendo? Ratos de biotério, animais de biotério em geral, eles são extremamente limpos. Nunca tiveram contato com o mundo, são maravilhosos. Bichinho são fofinhos. O problema era realmente matar. Né? Entendi, isso era horrível. Porra. Nunca gostei. Não tem ninguém que gosta. Não Todo mundo como. acha que cientista é sádico. Que vou lá matar. Não, isso era péssimo, péssimo. Se tivesse um jeito de não ter que fazer isso, seria maravilhoso. Não, e tem uma questão ainda da vida, porque todo cientista ia amar que a gente nunca mais precisasse usar animais, porque a partir do momento que sua pesquisa envolve animais, você não tem mais vida. Você tá fudido. Você não tem fim de semana, você não tem feriado, você não tem nada. Você tem que porque sempre estar lá. Sério? A sua vida é cuidar daqueles animais, garantir que eles estão alimentados, que eles estão limpos, que eles têm água, que eles estão adequados. Você tem o horário de comida, o horário de sono, apagar a luz, acender a luz, é todo um processo. Eu passei por essa merda por 12 anos. 12 anos trabalhando com bicho. Porque você não pode ver sua mãe, você não tem férias, não tem folga, não tem nada, porque você tem que ir lá cuidar. Nossa, no começo da faculdade ainda era um bicho diabético. Já viu um rato diabético? Não, quanto de xixi que ele faz? Não, e aí, nem imaginava isso. Você tem que limpar, e você não acaba de limpar, e aí você tem que dar o tratamento. E aí quando você finaliza o experimento e coleta os dados, é o momento que matou o animal, aí você tem um respiro, fala assim, ai meu Deus do céu, nossa, não aguentava 6 meses seguidos limpando bunda de rato. E agora tem um respiro assim, ninguém gosta disso, ninguém quer trabalhar com isso, isso é horrível, é horrível matar, é horrível ter que trabalhar com bicho, e você se apega, né, durante o tempo, e depois você vai lá e acaba virando meio que um pet, porque você fica com ele o tempo todo, pô, na sua mão, no seu... Sim. Eu tenho até um rato tatuado, o Ronaldo.
Meu ratinho. E aí o que a Ana falou é muito real. Tipo, a gente usa animais pra onde a gente não consegue não usar. Então, por que para o cosmético é proibido o uso de animal? Porque a gente tem mecanismos e tem formas de testar os cosméticos. E aí, quando eu falo cosmético, eu tô falando do produto pronto, né? As substâncias que vão ser usadas e que podem ser banidas de cosméticos não entra nessa categoria, porque não é o produto pronto. Ninguém tá passando esmalte na Patrulha Rato, no caso. Foi o que eu pensei. Né, não. A gente consegue fazer pele em 3D, né? Tipo, simular uma pele em 3D pra testar, por exemplo, um creme. A gente usa mecha de cabelo pra testar o produto que vai ser usado para cabelo. Então, a gente consegue alguns produtos testar direto em pessoas, fazer o teste clínico. É um produto pro olho, vou ver se vai irritar, passar aqui na olheira. Aí você pode passar direto nas pessoas, porque já existe um histórico de estudo que garante que aquele tipo de substância pode ser usado direto nas pessoas. Então, a gente tem toda uma estrutura, toda uma tecnologia que permite a substituição do uso de animais para cosméticos. Mas é uma coisa bem específica. E aí, dentro das outras áreas, a gente tem algumas tecnologias também que diminui o número de animais. A gente ainda não consegue zerar, porque é isso, a gente tem uma limitação. Então, por exemplo, a gente pode usar insetos, a gente pode usar... A gente pode usar células. Hoje a gente consegue pegar uma célula de um fígado. Eu falo, quero saber se isso aqui afeta o fígado. Então, eu consigo cultivar células humanas de fígado em laboratório. E aí, dá a droga lá pra ver se elas são afetadas por um negócio. Só que isso tem uma limitação. Isso tem uma limitação. Aí, depois, você pode passar pros estudos em animais. Antes, você iria direto pros estudos em animais. Fala assim, vamos ver o que faz com o fígado do rato. Então, você diminui o uso. Quando você vai fazer análise de comitê de ética pra pedir autorização pra usar animais, você tem que, inclusive, mostrar que você fez todas as etapas pra minimizar o uso que você vai precisar. O número de animais que você vai precisar. Então, é tudo muito regulado. Ninguém usa animal porque quer. A gente realmente usa os modelos animais porque eles são necessários. A gente ainda não consegue, com a tecnologia atual, eliminar o uso deles da ciência. Outra coisa que também falam é que usa porque é mais barato. Não é. Não é caríssimo. Pra manter um biotério de manutenção, um biotério de experimentação, é caro pra cacete. Então, é muito caro. Não é porque mesmo é mais barato. Mesmo com camundongos é caro. Caríssimo. Porque imagina, um pesquisador, sei lá, usa 60, e aí é um instituto inteiro, então aí precisa de muitos técnicos de laboratório cuidando daqueles animais, alimentando aqueles animais e reproduzindo aqueles animais. Então tem que ter um controle, tem que ter ração, tem que ter um ambiente extremamente controlado. Tem que ser esterilizado. Nossa, é muito caro. Grana, né? É muito caro, porque é muito controlado. Não é pegar um ratazana ali e dar pro bicho. Pô, eu tava vendo que no mundo, das 10 universidades que mais produzem artigos científicos, 8 delas são universidades chinesas. Eu fiquei um pouco assustado com isso, assim, falei, caramba, 10 no mundo inteiro, mais de 160 países, 8 delas são chinesas. Estão levando a sério a ciência, né? Vocês já se perguntaram, assim, por quê? Porque eles investiram fortemente em ciência nos últimos 20 anos. Se você olhar o gráfico de investimento em ciência nos últimos 20 anos, a China começa a despontar progressivamente. Eles aumentaram progressivamente o dinheiro que eles investiram na ciência nacional. E na academia vocês falam sobre isso, assim? Se a gente tivesse mais dinheiro, o Brasil estava publicando tanto quanto a China. Porque publicar exige dinheiro tanto para você fazer o experimento, quanto para você pagar o artigo para ser publicado. É caro, não é de gente. graça. Sério? Caro não é assim, escrevi um negócio aqui, vou publicar. Você paga. Uma Nature da vida, sabe? Nature. Opa! Sim. 10 mil libras na época, eu não lembro agora. Hoje hoje é mais. Caro, né? Muito caro. Eu paguei 3 mil libras pra publicar um artigo do meu doutorado. Eu também. Então, quando você tem um investimento em ciência, você consegue tanto fomentar a pesquisa em si. Então, os cientistas têm dinheiro e todos os insumos que eles precisam para fazer os experimentos, quanto eles conseguem publicar os resultados, porque eles conseguem pagar por isso. Às vezes aqui a gente acaba publicando muito em revista de baixa qualidade, baixo impacto, porque elas são mais baratas. Sim. Então, às vezes você tem até uma pesquisa que é boa, mas você não consegue pagar. Então, quer dizer que uma revista, uma publicação que tá numa revista exemplar mundial aí, não necessariamente é a melhor pesquisa. Talvez quem tinha o melhor investimento. São coisas diferentes. Porque tem um crivo, né? Essas revistas grandes, assim, elas são conceituadas porque elas têm uma revisão
por pares, muito bem feita. Rigorosa. E aí isso o que acaba... tá lá realmente é bom. Não, acaba freando coisas, né? Tá. Triando coisas. Vez ou outra passa e tem artigo em The Lancet se retratando. Sim. Vez ou outra passa. Mas assim, não é um sistema perfeito. isso é muito menos comum de acontecer nessas revistas grandes que passam por todo esse processo rigoroso do que uma outra que pagou, publicou. Eu vou te cobrar muito caro porque vai ter toda uma bancada aqui que vai analisar esse porque artigo. o meu nome é de peso e se eu fizer merda, o meu nome de peso vai pegar mal pra mim. E se aprovar é porque é bom mesmo o negócio. Porque pensa, Nature, Lancet, Cell, que são revistas muito grandes, Science, são revistas de muito renome. Todo cientista sabe quais são essas revistas. Da nossa área, pelo menos, né? Se acontece elas publicarem um artigo que depois elas têm que retratar... É péssimo. É péssimo pra imagem delas. Então, elas têm realmente um processo de publicação, de análise, de conferência dos resultados muito mais rigoroso do que outras revistas. Mas não é um sistema perfeito, né? Acontece de a gente ter artigos retratados dessas grandes revistas também. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente publicando em revistas mais baratas, os nossos artigos são bons? São de qualidade? Não é porque tá numa revista barata que significa que é ruim. É porque... né, às vezes é a verba que tinha, mas assim, dá pra ter muito artigo bom, assim. Nossa, tem de tudo aqui no Brasil. Porque eu já ouvi falar que aqui no Brasil a gente tem muito artigo que tá sendo revisado. Porque as pessoas foram tentar validar ali e não chegaram nos resultados que estão dentro do artigo e aí o artigo tá sendo cancelado, coisa do tipo. A gente tem risco de fraude em qualquer país, em qualquer área. Uhum. Porque a lógica da ciência hoje em dia virou um mercado de publicação. E esse mercado quer dizer que eu vou te dar dinheiro pra pesquisa se você publicar mais artigos. E aí, nem sempre você tem dados suficientes pra publicar os artigos. E aí, você tá sujeito a publicar qualquer coisa, publicar coisas fraudadas. Isso é uma lógica que acontece no mundo inteiro. Não é uma coisa única do Brasil. Né? Não é o brasileiro que faz isso. Isso é uma lógica do mundo. Tipo, você tem que ter mais artigos pra eu te dar mais dinheiro. E aí, isso virou um mercado, né? Virou realmente um comércio de artigos científicos. Quanto tempo um cientista leva pra publicar um artigo? Varia. Eu sei que é variável, assim, mas não é um negócio que o cara faz em uma semana. É um prazo mínimo. O cara não fazer é uma semana. Geralmente é que depende da área. Eu dediquei muito. Não, a área mais do jeito. simples que vocês conhecem, assim, que vocês já Por viram, exemplo, o cara conseguiu fazer um artigo em 20 eu levei dias. 3 anos. Pra fazer um artigo. É o que eu imagino. É isso que eu queria ouvir, não é algo 3 anos. simples. Não, porque eu tinha não é. o meu doutorado, eu tinha um processo, né? Então, tipo, cada etapa do meu doutorado levava à próxima etapa. E aí, só quando eu cheguei na última etapa que eu consegui reunir as informações pra ter um artigo. Mas existem formas... Mas eu publiquei outros artigos antes disso. Por exemplo, publiquei junto com uma amiga uma revisão sistemática da literatura. Ah, sim, é verdade. Com base, né, de um tema. Uma revisão sistemática é aquele tipo de artigo que não precisa necessariamente coletar. Não tem experimentação. Né? Não tem experimentação, né? Ele vai avaliar o que tem publicado na literatura e vai fazer uma análise daquilo pra ver se tem risco de viés, pra ver se aqueles resultados são confiáveis, pra ver se as evidências são robustas naquela área. Na verdade, esse é um dos tipos de artigos que são bem bons pra gente quando a gente vai fazer alguma pesquisa, porque assim, eles fizeram um resumão. Eles já fizeram o trabalho pra gente. Isso. Se tem revisão sistemática bem feita, claro que dá pra ter revisão sistemática mal feita também. Mas Sempre dá. Se tem revisão sistemática, significa que tem bastante artigo, né? Que significa que é um assunto que foi bastante estudado e tem interesse de estudo, então isso vai cada vez mais aumentar o corpo de conhecimento naquela área, né? Naquela pergunta. E vai levar para mais... Às vezes tem revisão sistemática de revisão sistemática. Acontece. Tem tanto artigo publicado, falou assim, não, vamos organizar isso aqui, vamos fazer mais uma que vai... Juntar todas. Aquela guarda-chuva lá que vai ser um ponto final. E aí, esses artigos são bem bons. E aí, não precisa fazer experimentação, dá pra fazer mais rápido, antes de 3 anos. Uhum. Mas ainda assim, é bem difícil, você tem que ler muito. Na nossa área, é muito difícil você conseguir fazer um artigo rápido. Porque eu trabalhava com bactérias e eu fazia biofilme. Biofilme é um crescimento da bactéria que ela cresce aderida em algum lugar. Normalmente a bactéria cresce livre, né? Nadando. Mas algumas bactérias conseguem grudar num lugar e ela forma um filme. Pra fazer isso no laboratório, eu levava 15 dias. Né? Então, tipo, eu tinha que crescer as bactérias 15 dias pra ir fazer o experimento. E eu tinha que repetir isso várias vezes. Quando você tá trabalhando com animais,
Era 12 semanas que eu tinha que no deixar o bicho mínimo na dieta. ali 4 meses que você vai ficar trabalhando com eles. Então, tudo isso é um processo longo até você conseguir ter os resultados. Muitas vezes você tem que repetir esses resultados. Aí você vai ter que analisar os resultados. Então, tipo... É demorado. Pra nossa área, geralmente é um prazo longo. Mas existem áreas que são muito mais simples mais rápidas, né? Simples não é uma palavra boa. São mais rápidas de obter resultados que você consegue publicar mais artigos por ano, por exemplo. E a gente realmente tá criando bactérias mais resistentes? Sim. É um problema, assim, a gente tomar antibiótico de forma indiscriminada? Esse é o maior medo dos cientistas. A bactéria vai nos matar? O dado que eu posso te dar, que é o dado que tá na minha tese de doutorado, em 2050, mais pessoas vão morrer por bactérias do que por câncer. Não, para com isso, Laura. Pelo amor de Deus. Isso não é uma talvez possa ser. Não, isso é praticamente um fato consumado. Com os dados que a gente tem hoje, com as projeções que a gente tem hoje, em 2050, mais pessoas vão morrer de infecção por bactérias resistentes a antibióticos do que por câncer. Toda vez que ela fala isso, eu tenho... Então, não, Deus, será que eu quero estar aqui em 2050 mesmo? Gente, desculpa, a minha pesquisa, ela não foi uma pesquisa otimista. Me perdoe. Você pode estar errada nisso? Não. Infelizmente, não sou eu. Esse é um dado mundial da Organização Mundial da Saúde e de vários órgãos que apontam que o uso indiscriminado de antibióticos, o descarte incorreto de antibióticos, o uso na agricultura, na agropecuária, eles contribuem para a seleção de bactérias... Descarte também? Também. Ah, sim, o povo taca no vaso. Acabou Também. o remedinho lá, taca no vaso. É verdade. Não pode tacar no vaso. Isso daí Tem que ter um descarte correto, eu não sabia disso. Você leva na farmácia. Toda a farmácia ou posto de saúde está apto a recolher medicamentos que você não está usando mais ou que está vencido para fazer o descarte correto. E o descarte correto geralmente é incineração, né? Depende do medicamento, mas na maioria dos casos é incineração. Olha só, não sabia, a gente não pode. Que isso? Não pode. Mas eu não sabia disso, quando sobra um remedinho lá que eu vejo acabar, eu já tomo 2 ou 3 pra acabar logo, pra não jogar fora. Também não pode. Gente, eu vou embora, porque eu não tenho condições de continuar. Vai acabar mesmo, vou mandar pra... Não, eu vou jogar o resto. O meu diploma na gaveta e falei assim, Esse azulzinho aqui eu nunca tomei. Cara, não, mas o descarte... Eu não vou jogar fora, eu sempre pensei, não posso jogar um remédio Você descarta fora. na farmácia. Aí, ó, leva na ajuda. Ainda mais essas farmácias de rede, todas elas têm. Tem até um As pessoas não sabem disso, não. Menino, mas tá lá na farmácia uma área bonitinha lá, descarte aqui o seu medicamento. Lá no interior de Minas, fica no não fala isso, cantinho, não é visível. Eu nunca tinha visto. Mentira. Mas a maioria das pessoas não sabe mesmo. Mas pode ser posto de você saúde ou farmácia. Eles descartam no posto de Não, saúde. male você vê de pilha aí nos lugares aí, pilha, bateria. eu custo juntar a remédio pilha lá em nunca vi. casa, quem tirar o remédio. É verdade. Não, mas o antibiótico a gente seleciona por usar errado. Aí, usar errado é usar quando não precisa ou usar por menos tempo do que deveria. Então, quando não precisa, você tá selecionando bactérias do seu corpo e do ambiente, né? Porque o antibiótico ele vai passar por você, ele vai sair por ambiente, né? Sim, quando você... Mas ele sai modificado, então ele sai numa quantidade menor. Tá. Quando você descarta, você tá jogando uma quantidade muito maior, você tá jogando ele inteirão Inteirinho. pro ambiente. E quando você usa por menos tempo, que, né? Você tinha que tomar antibiótico por 10 dias. E aí você, mas Já passou melhorei. 5, já tô bem, não precisa. As bactérias não foram eliminadas ainda. Se a gente sabe que tem que ser 10 dias, quer dizer que a gente tem certeza que a gente matou todas depois de 10 dias. Com 5, ainda sobreviverão algumas. E essas, as que sobrevivem no 5º dia, elas já são naturalmente um pouco mais resistentes. Então, cada vez que eu deixo de tomar um antibiótico pelo tempo correto, eu tô selecionando cada vez mais as bactérias mais fortes. Problema de política pública, ó, foi resolvido com uma política pública. A política pública da Anvisa de retenção de receita de antibiótico. Agora você não pode. Mas tinha que ser pior ainda, né? Eu acho que antibiótico tinha que ser tarja preta. Na minha opinião, como farmacêutica, eu concordo. Que também tarja preta. Eu concordo. Talvez só entregar no hospital ali, ó. Só se você for pro hospital, te entrega. Não, eu acho que tinha que ser igual nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu acho que da farmácia dos Estados Unidos que é boa. Que você precisa de 10 comprimidos. Eu te entrego 10 comprimidos. 10. Isso é uma coisa que a gente não faz aqui. E se você não tomar os 10, você vai preso. Porque já... Não é. Aqui você tem que tomar só 10, mas a cartela vem com 20. Vem 20. É 20. Sim, mas se eu te der 10, você tem que tomar os 10. Porque senão você tá me aí é outro ponto. ferrando. Mas é que, na minha opinião,
antibiótico era uma coisa que deveria ser vendida com mais rigor A e dosagem, fracionado. exato. Não tem o rolê de que todo novo antibiótico não é usado? Isso é um problema. Olha só que da Isso hora. é um problema farmacêutico muito Como que é isso? complexo. Pra fazer um novo medicamento, gasta muito dinheiro. Porque é pesquisa, você tem que provar que ele é seguro, tem que provar que ele é eficaz e tudo mais. Então, gasta-se muito dinheiro. Todo novo antibiótico que é lançado não é usado agora, porque né, é novo, é em última escolha. Enquanto tiver outros que estão funcionando, não vai usar. Ou seja, é um produto que é lançado e não é usado. Então, não tem tanto interesse, ou tem menos interesse. Ou Porque a acaba lógica limitando. é a seguinte, as bactérias que a gente está selecionando resistentes agora, elas são resistentes aos antibióticos que a gente está usando. Certo? Então, são os antibióticos que as bactérias conhecem. Eles vão parar de fazer efeito. O que acontece é que existem antibióticos que a gente deixa como última escolha, que eles são geralmente mais fortes, vamos dizer assim, mais potentes, têm um potencial maior de causar efeito adverso também. Ou eles são desconhecidos das bactérias. Tipo, nunca foi usado, as bactérias não conhecem, então elas não têm como ficar resistentes a ele. E aí, geralmente, que é isso que a Ana falou, eles são a última escolha. Eu testei amoxicilina, testei penicilina, testei clavulonato, testei tudo. Não matou o bicho. Aí, beleza. Então, eu vou pegar esse aqui que eu deixo Toma reservado. Tá? Então, isso tira o interesse financeiro de desenvolvimento de novas moléculas de antibióticos para conter o problema das superbactérias. Entendi. Então, o capitalismo, ele simplesmente tá agravando Que alegria. o problema das superbactérias. Porque a gente não trabalha mais ativamente desenvolvendo novas moléculas, porque o retorno financeiro é muito pequeno. É uma guerra onde um tá evoluindo e o outro tá parado. Em algum isso. momento, essa força vai ser diferente, né? Uma Exatamente. força vai ficar superior à outra. 2050. 2050. A projeção Que eu vou 2050. tá- Imagina. tá- Imagina a gente voltar a uma era... Mas será que a farmácia voltar a uma indústria era não pré-antibiótico? tem? Que uma feridinha Cara, pode essa lascar? lógica ela vai ter que mudar em algum momento, porque senão a gente tá fudido. Tem que ter. Porque aí esses não adianta caras ter querem remédio pra grana, emagrecer, porque as pessoas não vão nem chegar a tempo É. de usar o remédio pra emagrecer. É. Sei lá, vai que amanhã tem uma bactéria mais resistente e só eu, indústria farmacêutica, tenho essa molécula pra aquela bactéria resistente. Eu posso ganhar muita grana. Sim. Então o cara faz um investimento a longo prazo ali, Sim, né? Deve ter, né? É possível. Na minha humildemente farmacêutica, é essa lógica que eu acho que faz sentido. Aham, Porque, sim. né, é a mesma coisa que as pessoas falam assim, aí eu preciso só começar dizendo que a indústria farmacêutica ela não é inocente. A gente tem muitas questões e muitos problemas com relação à indústria farmacêutica. Mas essa conspiração que criaram de que a indústria farmacêutica esconde a cura das coisas, Isso é besteira, isso é meio hein? burro. Sério. É bastante burro. É burro porque, imagina, esses medicamentos que a Ana comentou de emagrecimento. Uma corrida. É. Não vamos deixar as pessoas emagrecer, vamos deixar as pessoas ficar gordas, porque assim a gente vende mais remédio de coração. Não, elas estão enchendo o rabo de ganhar dinheiro com esses remédios de emagrecer. Não, a gente descobriu aqui uma cura mais potente pra... e aí, a cura do câncer nunca vai existir, porque o câncer são 200 doenças, só para deixar claro. Mas, eu descobri essa cura aqui de câncer, não vou dar, porque senão as pessoas não vão continuar comprando outro remédio. Não, se você achar um negócio que realmente cura, você vai ficar trilionário do dia pra noite. Então, essa história simplesmente não existe. Mesmo, Assim, né? não Isso é conversa. É, conversa. Mas o que acontece... Mas a O que tão farmacêutica comprando tem um científico. vilãozinho ali, não tem? Ou ela não é uma santa? Não, ela quer o lucro. A indústria lucro, farmacêutica ela é baseada em igual lucro. qualquer Mas indústria ela quer o não lucro. ela não faz, tipo assim, ela não vende um problema pra depois Não, o que entregar acontece a é que cura. Isso Alguma é a coisa indústria do nesse suplemento. sentido. Porque a indústria farmacêutica ela também tá por trás da indústria dos suplementos, que é a indústria do bem-estar. A cápsulazinha de vinagre ou gominha de maçã que você compra onde? Na farmácia. É a mesma indústria. E aí, o que acontece não é tipo assim, eu vou dar esse remédio aqui pras pessoas, vai ficar todo mundo doente, aí depois eu vou dar esse outro aqui. Não, isso é uma coisa meio conspiratória. Existe, sim, casos que a gente super medicaliza coisas, que a gente talvez não precisasse medicalizar. Não precisasse de medicamento de imediato. Existe o que a galera fala que é empurroterapia, né? Que é tipo tentar tratar qualquer coisa com medicamento. Isso, infelizmente, é algo que existe. Mas isso é tratar uma coisa que eu conseguiria, de repente, corrigir com dieta, sabe? Tipo, meu colesterol tá alto. Um atalho. Meu colesterol tá alto. Tá alto por quê? Estilo de Excluir vida. problema de família. Não tenho genética que tá justificando o colesterol. Então quer dizer que eu não tô me exercitando bem e não tô comendo direito. Se eu ajustar isso, provavelmente o colesterol vai voltar ao normal.
Mas existe uma prática muito comum de já entrar direto com o medicamento. E aí, o colesterol é só um exemplo aqui, tá? Qualquer doença... Insira uma doença aqui que a gente pode entrar na mesma lógica. Isso é uma coisa. Aí, a outra coisa que é a lógica que criaram de que, eu não preciso de remédio, eu posso só tomar uma vitamina. E essa vitamina, ela vem do mesmo lugar. Não é tipo, ninguém pega um pote de vitamina no mato, entendeu? Não colhe no campo. Mas é isso que as pessoas têm, de tipo, ela vende esse remédio, porque isso aqui vai causar uma doença, e aí ela vai vender esse outro, isso não. Eu acho que o remédio não. Eu acho que ela, talvez de alguma forma, incentive ou financie algumas percepções, por exemplo, e aí sim, é fake news ou não, por exemplo, o sol faz mal, não fique no sol. E aí você vai gerar algumas doenças. A gente tem certeza que faz mal. A gente Ficar tem no sol faz mal. Sim, a gente tem um consenso científico de que aumenta absurdamente o risco de câncer de pele. Mas aí entendendo, quando você tá falando de um medicamento que você tem que pensar no positivo e no saldo. É pra isso que servem as agências regulatórias. Então, o sol, vamos pensar, porque ele traz alguns benefícios. E de alguma forma ele também é um remédio. Então, é melhor não tomar o sol mesmo. Não, eu falo, moderado, tá, o mundo perfeito. No mundo que não é perfeito, pra quem realmente... Cara, é muito difícil responder essa pergunta. O ideal é que você consiga tomar um pouco de sol todos os dias, inclusive por uma questão de saúde mental. A gente tem dados de que países em que tem pouca luz do sol aumenta risco de depressão. Nos invernos, que é tudo nublado, não tem sol. Então, tem uma questão de saúde mental envolvida. O ideal é que as pessoas consigam, pelo menos, sei lá, botar a cara no sol 15 minutos por dia. Pelo menos pra ver a luz do dia, assim, pra ver a luz do sol. Isso foi uma coisa que até que em casa a gente implementou, que a gente trabalha, eu e meu marido, de casa, e no começo a gente cozinhava tudo em casa, e a gente falou assim, mano, a gente não viu a rua hoje. E a gente começou a sair todos os dias pra almoçar. Então a gente tem um restaurante por quilo que a gente vai e come. Vai a pé, que é pra fazer uma caminhada. Isso, exatamente. A gente vai a pé pra tomar o sol na cara. Uma ideia. E andar um pouco ali por conta disso. Então, é muito difícil fazer essa recomendação, porque a gente sabe que tem pessoas que saem de casa, sei lá, 4 da manhã, que o sol ainda não nasceu, e volta pra casa 8 da noite, que o sol já se pôs. Então, tipo, é muito difícil falar sobre isso quando a gente tem a lógica de sociedade que a gente tem agora, tá? Mas, pensando em saúde, risco-benefício, um pouco de sol todos os dias não vai te matar e não vai te causar câncer no futuro. Quer dizer... Não posso fazer essas afirmações. Mas enfim. Tem que explicar tudo. É difícil. Talvez, via de regra, não tomar sol um pouco por dia seja pior no longo prazo do que tomar um pouquinho. Entendeu? Porque é isso. Tem a questão da vitamina D, tem a questão da sociabilidade de botar a cara no sol e, né, de ter uma questão de saúde mental mesmo. Mas não dá pra responder essa pergunta, não dá. Entendeu? Eu entendi essa. Porque é o seguinte, principalmente falando na internet, que aí você vira e fala assim, não, o sol faz mal. Porra, não, aí ele falou que não pode tomar sol. Aí você vira e fala assim, não, toma sol. Aí o cara fala assim, vou tomar sol. Aí depois você olha o cara lá e tá preto, né? Tem a hora do sol boa, velho. Você toma o sol antes menos exposição do horário que o sol tá e na real, a gente tem estudos mostrando que o tomar sol com protetor solar não afeta a vitamina D. É verdade. Olha, então você consegue fabricar a vitamina D mesmo que você estiver usando protetor solar. Tô ligado. É tipo a caloria ali, a faixa solar, a luz quantidade mesmo de raios, penetrar. a quantidade de raios UV que consegue... Porque o protetor solar ele não é 100%, não existe, né? Ele não bloqueia 100% dos raios UV, isso não existe. Ele dá uma bela filtrada. E aí esses porcentinho ali que entra de raio UV já é suficiente pra fabricar vitamina D. Mas, e aí você protege a pele, ao mesmo tempo fabrica vitamina D. Mundo ideal. Tem gente que não consegue ter o tempo do sol, tem gente que não consegue comprar o protetor solar. Aí, meu filho... Tem gente que não consegue nenhum dos dois. Aí entra a cápsula, entendeu? Aí Vai tomar uma vitamina D. Mas aí é uma questão que a vitamina D de cápsula, né, de suplemento, tem vai ser hoje. Medicamento. Aí ela vai ser um medicamento. Não é um suplemento nesse caso. Mas o problema que hoje rola da indústria farmacêutica é o seguinte: os caras têm muita grana. E aí eles falam que eles colocam muita grana nas pesquisas que vão desenvolver curas para doença e não investem tanto na medicina preventiva. Essa é a crítica que rola. Medicina preventiva, você diz das cápsulas, essas coisas? Não, de como, sei lá,
De exame, vitamina? Sei lá, numa medicina oriental, numa não, mas aí não é preventivo. Medicina né? não tem adjetivo. Medicina não tem adjetivo, não tem medicina, complemento. ponto. Não tem medicina oriental, medicina integrativa. Medicina é medicina. Evidência, comprovação, artigo científico. Isso é medicina. Tudo que vendem a mais disso... A gente tem que pensar também que a indústria farmacêutica ela é uma indústria de tratamentos. Então, tipo, não tem como a indústria pesquisar, tipo, só prevenção. Porque existem medicamentos que são preventivos, por exemplo, existe medicamento para prevenir infecção pelo HIV. E tipo, aqui a gente distribui de graça. E são medicamentos altamente eficazes. Vacina, preventivo. Então, a gente tem o lado da indústria que trabalha com tratamento, com produtos, né, medicamentos ou vacinas que são de prevenção. Verdade. Mas o resto, a gente tá focando em realmente tratar e curar doenças. Pegando a lógica que aí você desculpa. A prevenção, não é a indústria farmacêutica que vai trabalhar. É a medicina mesmo. A medicina vai tentar criar estratégias para fazer as pessoas ficarem menos doentes. E aí, tem várias estratégias. Rastreio de histórico familiar. Melhorar diagnóstico. Melhorar a qualidade do exame, criar novos exames. Tudo isso não é a indústria farmacêutica. Não, e pensando na lógica que você trouxe da indústria farmacêutica, ela não esconder nenhum remédio, porque para ela o interessante é vender. Talvez um medicamento preventivo seja muito mais lucrativo do que um final. Por quê? Sim. Porque o final, só se você tiver a doença que você vai usar esse medicamento. Agora, o preventivo, eu vou usar, mesmo não ter nada, eu vou usar. Eu tenho um histórico familiar é muito maior. Fortíssimo de doença de Alzheimer. Se chegar e falar assim, olha, esse medicamento previne Alzheimer. Compra, vai tomar. Vou tomar claro, até eu que não tenho nenhum histórico que eu vou tomar. A minha avó, mãe do meu pai, ela faleceu com Alzheimer. E praticamente todos os 14 irmãos dela também. De 15 irmãos, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 não tiveram Alzheimer. Sim. Então, eu tenho um componente genético muito forte. Então, qualquer medicamento faz assim, isso aqui evita que você tenha Alzheimer quando você tiver 70 anos. Ok. Eu já vi falar que o livrinho de preencher lá, aquele caça-palavras, ajuda. Não, mas eu sou... É um exercício mental. Ativar o cérebro de qualquer forma é uma maneira de prevenir todo tipo de demência. Andar à noite no escuro. Tem 14 fatores de risco modificáveis que você pode fazer durante a vida para reduzir o risco de demências, incluindo Alzheimer. Eu ia falar da demência com você, que eu vi você falando. Eu tenho um tio que foi diagnosticado agora. E aí, como você falou, eu falei, pô, interessantíssimo, né? Tem 14... E coisas que a gente nem imagina, tipo, escolaridade, convívio social... nossa, eu tenho que ver a lista, mas são 14. Eu postei, eu vou ver. Atividade física. Atividade física, manter o peso, e controlar diabetes. A demência parece que tem aumentado, cuidar da surdez. A quantidade. O estímulo sonoro, ele se começa a ficar surdo, você pode aumentar o risco. Se você usar o aparelhinho que... com a surdez, com a idade ou com algum trauma, esse tipo de coisa, se você puder manejar, porque o estímulo sonoro é um estímulo importante para excitar o cérebro. Deixa eu ver aqui. E isso é importante, ela falando sobre o estímulo sonoro, dar estímulo pro cérebro. A minha mãe tem um problema auditivo. E ela foi e começou a usar o aparelhinho. O tanto que é louco isso. Ela continua não entendendo algumas palavras, mesmo com o aparelho. Sabe por quê? O cérebro dela, como ela ficou um tempo sem ouvir, desaprendeu. Então ela escuta e não entende. Agora ela está escutando, só não está entendendo. É como se ela tivesse esquecido isso. O cérebro, devido ao tempo... O cérebro ele é igual um músculo. Como se tivesse atrofiado essa parte. Tipo isso. O cérebro é igual um músculo. Quanto mais a gente usa ele, mais a gente consegue manter ele bem ativo e forte. Então, e aí, nesse caso, quando a gente deixa de usar algumas capacidades mentais, a gente deixa o cérebro atrofiado. Menor escolaridade, perda auditiva não tratada, colesterol LDL alto, né? O colesterol ruim alto. Pressão alta, tabagismo, obesidade, depressão, inatividade física, diabetes, consumo excessivo de álcool, traumatismo crânioencefálico, poluição do ar, eita, que lascou, isolamento social e perda de visão não tratada. São coisas que, se alteradas, eles vão diminuindo, somando, né, diminuindo o risco para demências. Tem coisa que dá para mudar. Agora, assim, estamos falando da nossa sociedade capitalista, falar assim, menor escolaridade, pô, que sacanagem. Poluição. Aí essa pessoa... não tem como a gente fugir da poluição. Pois é. E aí?
Ao capitalismo de novo. Capitalismo selvagem. Você falou de capitalismo aqui umas 5 vezes. Você acredita que o socialismo é a solução? Não, são coisas diferentes. É. Uma crítica ao sistema capitalista não significa que a gente ache que o sistema socialista é o ideal. É o comunismo, Significa... Comunismo, vem aí. Revolução. A questão... Muitas pessoas... Ai, nossa, então elas só quer o socialismo. A lógica de mercado que a gente vive hoje, ela impede que as pessoas tenham qualidade de vida. Isso é fato. Sim. Isso é consenso. É. E é isso que a gente critica. Porque muitas coisas a gente não consegue fazer com que as pessoas mudem os hábitos de vida, porque o sistema em que a gente vive não permite. Como é que eu viro uma pessoa que trabalha na escala 6x1, que tem 3 filhos e que é mãe solo, que ela tem que ir na academia e comer salada? Sendo que ela mal tem tempo de fazer comida quando ela chega em casa. Ela não tem tempo de ir no mercado. O único dia que ela tem livre, ela quer só dormir. Ou ela tem que cuidar das crianças, lavar roupa. Tipo, e aí essa pessoa, eventualmente, vai desenvolver um problema de saúde por conta disso no futuro. Não tem como. E aí a gente não tem como falar sobre isso sem direcionar as críticas para o mundo que a gente vive. É porque o objetivo do capitalismo é um só, é a concentração de riqueza. Exato. Então, por mais que você desenvolva uma regra para solucionar esse problema agora, a concentração de riqueza vai continuar e outros problemas vão surgir, né? E aí a gente tem outros exemplos de países que são exemplos recentes, onde parece que a lógica está funcionando melhor do que aqui, né? Você pega, por exemplo, a China da vida, que é um país socialista, né? Tem na Constituição que é um país socialista e caminha cada vez mais para o... quer dizer, eles só vão se declarar uma república socialista a partir de 2050. Mas tem planos... Todo mundo vai morrer de tem planos já pra, sei lá, ser um país que em breve vire um país comunista, tudo. Então, mas... Parece que lá as coisas funcionam de uma forma melhor do que aqui, que somos capitalistas. Então, mas é isso que eu ia falar quando você falou sobre... Se pegar os estudos que a gente falou na universidade, né? De 10, 8, pô. Então, lá tem vários cenários de sucesso. A China é indiscutivelmente hoje, mundialmente falando, talvez o país de maior sucesso. Aí outra coisa que quando você fala sobre a realidade que a gente vive aqui das pessoas trabalharem o tempo inteiro e não terem condição de fazer, me parece, eu não sei como que é exatamente na China, mas que a jornada de trabalho de lá não é diferente daqui. Sabe, que as pessoas lá trabalham igualmente, trabalham aqui, entram no mesmo horário, saem no mesmo horário. E acabam não tendo tempo, qualidade de vida. Trabalhava mais, isso melhorou. Tá evoluindo, tá evoluindo. Tipo, era 9,96, mas agora lá é 6 ainda por 1. não vejo como um parâmetro de sucesso nesse sentido. Eu acho que a gente tem que olhar menos pra qual é o sistema que o país se declara seguir. Claro. E mais para as ações que o país efetivamente faz. Por exemplo, isso é bom. Eu estive na Suécia. E aí eu fiquei extremamente chocada que às 3 da tarde todas as pessoas estavam saindo do trabalho. Não era tipo assim, elas estavam fazendo uma pausa. Ai, que sonho. Elas estavam indo para casa, porque tinha acabado a jornada de trabalho. E elas estavam na praça, elas estavam curtindo a vida, elas estavam tomando um café, elas estavam sentadas no parque. Não é lá que o povo vai embora de Rio? É lá? Não era, acho que não é na Suécia, mas é ali. Não é na Suécia, mas é nos países. Gente, é no país nórdico, é. Um riozão limpão no meio da cidade. Água quente. Ou então só pra trabalhar depois dessa. É muito louco isso, cara. Ou então a Noruega. A Noruega, quando criou um fundo, que é um fundo nacional. Que esse dinheiro é dividido com a população. Tipo, o país, quando descobriu que tinha petróleo, em vez de enriquecer com esse dinheiro, criou um fundo nacional para que esse dinheiro se revertesse para a população. Então, tipo, não é questão de olhar se é capitalista, se é comunista, se é socialista. É questão de olhar o que o país quer fazer para que a população tenha qualidade de vida. Mas a Noruega recebe um royalty gigantesco também na indústria farmacêutica, né? Que é distribuído ali para todo país tem, né? O problema é o que você faz com isso. Então é isso. Eles distribuem. Tá fazendo uma rede de bicicleta que as pessoas podem se transportar. Tá diminuindo a poluição. O que tá fazendo pra população? Tá oferecendo um sistema de saúde gratuito, tá oferecendo segurança pública. Tudo que o país faz, independente do que ele se autodenomina, que aumenta a qualidade de vida da população, automaticamente você aumenta a saúde. Automaticamente você diminui o uso de medicamentos. Automaticamente essa população vai viver mais. Então não é uma questão de ser lógica, ser comunista, ser capitalista, ser socialista. É questão de como a gente está trabalhando dentro da lógica que a gente vive atualmente para oferecer ou não qualidade de vida para as pessoas. E isso inclui o fim da escala 6x1.
Isso inclui fim da escala Com acessível. Pelo amor de certeza, Deus, né? não tem Isso como, inclui gente. leis trabalhistas muito rigorosas. Isso inclui fim de escala 6x1. Isso inclui, tipo, uma regularização do que tá acontecendo, que é a pejotização de todos os lugares. Então, tipo, envolve muitos fatores. A questão é que quando a gente fala, né, quando qualquer pessoa fala na internet que, tipo, ai, nossa, você não emagrece porque você não quer. questão É de só você escolha. fazer dieta e fazer atividade física. E aí a pessoa que tá vendo aquilo, ela tá vendo aquilo no terceiro ônibus que ela tá pegando por dia, porque ela vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai pegar a criança na escola, vai fazer no mercado, tipo... Como que eu falo isso pra essa pessoa, entendeu? A questão que a gente sempre traz é essa. Eu não tenho como melhorar a saúde das pessoas se eu não melhorar a lógica que a gente vive. Esse é o ponto. Enquanto a gente não mudar esse sistema que a gente vive atualmente, a saúde das pessoas não vai melhorar. E aí, a Big Pharma vai prosperar. Porque vai ter cada vez mais pessoas doentes pra isso. Entendeu? E aí, mas se eu trabalhar na prevenção, eu também posso prosperar. Claro. Só que aí, pra isso, eu preciso que a lógica mude. Sabe que o biólogo Henrique vem aqui e uma das coisas que ele me ensinou, assim, que eu adoro, que eu acho fantástico, é a importância do Estado no caso de picadas de cobra, né? Sim. Que o Brasil é exemplo pro mundo inteiro, né? A gente desenvolveu o soro e hoje, tipo, se as picadas de cobra que a gente tem aqui, poucas mortes a gente tem por ano, porque toda cidade tem um postinho, lá tem um soro, né? E outros países, pega como exemplo, tem picada de cobra e a galera morre pra caramba. Porque Mesmo não sendo tem país rico. Porque não tem... Até país rico, né? Porque não tem um sistema de saúde, porque não tem um soro desenvolvido ali, porque não dá lucro pra indústria farmacêutica pesquisar aquele soro, desenvolver aquele soro. E aí entra E o aqui no Estado. Brasil a gente tem o Butantan, que não tá preocupado com lucro, tá preocupado em salvar a vida, e as pessoas não morrem aqui de picada de cobra. Na maioria das vezes elas são salvas porque tem um soro ali. disponível. Aí você vê assim, pô, olha a importância do Estado pra salvar as pessoas que são picadas por cobra, né? Sim. Por que o Estado não passa a ser a lógica? Essa lógica, o Estado tomar conta disso, o Estado prover saúde para as pessoas, o Estado prover... Controlar essas indústrias farmacêuticas, controlar essas pesquisas, ó. A gente vai investir em pesquisa, a gente vai investir, ter uma parceria com a indústria farmacêutica para benefício da população. Na verdade, a maior parte da pesquisa é feita Eu já. ia falar, toda a pesquisa por- já é feita pelo por Estado, isso, né? a maior parte, né? A pesquisa que a indústria farmacêutica faz é quando ela já está interessada no produto. Então, ela já pega uma ciência que já está andando. É uma ciência que ela já vai querer aplicar e A transformar indústria num- farmacêutica não vai pegar a ciência do zero pra do fazer o desenvolvimento. Entendi. Quem necessariamente precisa fazer isso é o Estado, porque a indústria farmacêutica não vai ter o tempo, não vai querer investir o tempo e o dinheiro em coisas que podem não dar em nada, mas que só sirvam para produzir o conhecimento. Isso é extremamente importante. E esse conhecimento é usado para Mas fazer aonde os que a gente produtos. falhou, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Captopril é uma pesquisa nossa, do brasileiro, em cima das pesquisas com cobras. Sim. E é um dos remédios mais importantes para controle de pressão. Sim. E a gente perdeu o royalty dele. Não é a gente que recebe o royalty do Porque Captopril. ele não foi transformado em medicamento aqui. Ele foi transformado em medicamento, se eu não me engano, na Inglaterra. A gente fez a pesquisa, os caras roubaram da gente a pesquisa. Não é que foi roubado. Aí tem uma meia-culpa ali no meio. Que a gente não tinha investimento e formas de fazer esse processo dentro do Brasil. E aí por isso foi feito fora. E aí falta a questão de ter um Estado forte que faz as coisas acontecer aqui. A gente tem histórico de... Por exemplo, o Vonal, que é muito usado para enjoo, ele é um medicamento 100% nacional. Criado dentro da USP, feito aqui dentro. É uma das coisas que mais dá royalties para mais dá royalty pra USP. Então, caramba, velho. Então, Flash. no momento que um Captopril ele tinha potencial de virar medicamento, a gente não tinha mecanismos pra fazer Pra segurar isso ser feito aqui realmente. Né? Hoje em dia, talvez, se tivesse sido descoberto agora, acho que a gente teria. E a gente conseguiria viver com esses royalties dentro do país. Mas naquele momento não tinha ainda. Então, Assim, eu não gosto de pensar em teoria de conspiração de que as pessoas roubaram, porque o pesquisador que participou, ele participou lá também, sabe? A questão é que onde ele foi fabricado não foi aqui. Mas a gente precisa de realmente muito mais investimento. Você falou do veneno de cobra. O Brasil acabou de ser o primeiro país a criar um soro contra veneno de abelha.
muitas pessoas que são alérgicas morrem por conta de picada de abelha. E um soro pode reverter esse processo e evitar a morte de muita gente. E é uma pesquisa brasileira, feita pelo Estado. Olha só. Então, a gente precisa de mais disso, né? Cada vez mais disso. Porque aí a gente não perderia o Captopril, por exemplo. Então, o medicamento, ele tem uma patente de quanto tempo? 10 anos? 20 anos, é 20 muito anos. tempo, achei que fosse 10. Porque pensa que, assim, são milhões e milhões de dólares Sim, investidos, pra claro. fazer a pesquisa, né? Um estudo clínico que você tem que fazer com pessoas, ele custa uma fortuna. Muito, cara. Se a gente falou que o estudo em animais é caro, imagina o estudo em humanos. Assim, a gente tá falando de Caro. 10 milhões pra cima, assim. Não é um negócio baratinho. Então, a gente dá os 20 anos, padrão no mundo, Que é pro cara se recuperar pra financeiramente. recuperar o investimento. O que, na minha, faz sentido. E depois Eu que também, eu cair a entendo. patente, ele também não vai perder. Ele não vai deixar de ganhar. Sim. Ganhar, Só vai né? deixar de ter que ele exclusividade. Só vai ter concorrência. Não, e outra coisa, a hora que cair a patente, pra gente ter um Conhecimento foi o que eu pensei, a gente já tem um de conhecimento, 20 né? anos fabricando aquilo ali, caiu a patente, você pode fabricar, eu já tô muito mais na frente que você, né? Eu já tô, você vai desenvolver o de comprimido, eu já tô fazendo o de gota aqui. As pessoas já conhecem a marca, eles, né? eles não param de fazer, né? Por isso Aham. existem vários medicamentos dessa forma. E tem empresa que faz o genérico também, quando cai. que eu ia falar, a mesma- caiu a ele mesma mesmo empresa faz faz o genérico barato, e o referência. A mesma empresa. Essa é a lógica da maior parte dos medicamentos que a gente tem. É porque eu fico pensando assim, tipo, o royalty de um Captopril da vida faria uma diferença absurda aqui pra pesquisa do Brasil, pra universidade pública do Brasil, né? Então, assim, Com certeza. a gente não pode perder essas oportunidades, né? A gente não pode... Pra e isso a gente precisa de tem- investimento em ciência. E a gente tem os melhores profissionais. Isso que eu fico indignado, A assim. gente tem, porque o brasileiro, ele faz muito com muito pouco. Exato. Com pouca verba, com tempo de espera para chegar, por exemplo, algum reagente que precisa, muito planejamento. O brasileiro é muito organizado e aí quando esse profissional vai para fora, ele é muito valorizado lá e aí acaba ficando. Às vezes acontece muito. Quanto mais investimento a gente tiver em ciência, mais a gente consegue manter essas coisas aqui, porque a gente cria estrutura pra isso. Não adianta você ter um monte de pessoa formando mestrado, doutorado e não tem um mercado para absorver essas pessoas, para botar elas para trabalhar. Não tem fazer um centro pesquisa. clínico pra fazer pesquisa clínica, por exemplo. Pois é. Aí você tem que fazer fora do Tem que fazer Brasil. fora. Não, Olha você só. falou, não tem o material pro cara trabalhar aqui. O cara faz muito com muito pouco. Às vezes o cara é A gente é foda pra campeão caramba, mas de não tem gambiarra. como fazer, não tem como. É o ajuste campeão da técnico. A gente é gambiarra. campeão de ajuste técnico. É justo técnico. Mas Não. tipo, isso é uma coisa... Pra mim é muito emblemático isso. Quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, eu precisava usar um equipamento. E eu tinha escolhido o instituto onde eu tava, em parte por conta desse equipamento, que fazia um tipo de análise que eu não conseguia fazer em outro lugar. Cheguei lá, então, porque o equipamento não está funcionando. A gente tá aguardando pra ver se vai ter um técnico, se vai vir, porque eu não sei o que tem. Aí eu falei, mas por que não tá funcionando? Porque tá desalinhado, porque não sei o que lá. E aí o equipamento era basicamente meio que um jogo de espelhos, em que a luz tinha que passar por um e refletir no outro, e isso refletia na minha amostra, e eu tinha um dado. Eu falei, é só isso? Aí eles, acho que é. Eu, tá bom. Peguei um laser pointer, apertei aqui, e fui ajustando o caminho do espelho até refletir a luz onde tinha que vir. Aí eu peguei uma amostra de teste, rodei, mostrei pro professor. É isso que tinha que dar? Aí ele, Como que você fez isso? o que você fez? Eu falei, aí eu mostrei pra ele, aí ele ficou chocado. Arrumou, consertou o Chocado. medicamento, tava parada Porque ele mesmo. estava esperando o técnico não sei quanto tempo, Olha o isso. técnico que provavelmente ia fazer a mesma coisa que eu fiz. Talvez com laser pointer É. mais potente. Não. E assim, eles não fazem isso. Não, eu não sou o técnico, então eu não mexo. Aqui, bicho, se eu for esperar o técnico, Não, e lá na USP tinha um aparelho que a gente precisava reservar, era super disputado no instituto. Estava tem sempre isso, tem um quebrado. equipamento pro instituto inteiro. Tava sempre quebrado. E era um inferno pra reservar aquela porra lá. E aí, quando eu ia fazer um experimento, meu material é valioso. Meu rato é tratado por 12 semanas. 3 meses ali, eu não posso perder. Então, eu não posso ficar à mercê de o bagulho tá quebrado ou tá esperando fila. Então, aí a minha orientadora na época, ela falou assim, e se a gente tentar adaptar esse experimento em vez de não ter que usar esse aparelho e fazer aqui? Aí fez uma sequência de várias coisas, vários jeitos e conseguiu adaptar o outro aparelho pra usar e ter colher o mesmo resultado.
fazer o experimento que a gente queria. Então, assim, é uma adaptação. Ninguém no mundo tinha pensado. Aí a gente publicou o artigo mostrando, não, foi feito assim, ó. Se vocês quiserem usar também, ó. Tô aqui descrevendo o método que eu fiz. Depois vocês repetem aí, valida. Mas isso daqui tem dado certo. Olha que coisa maravilhosa. A gente desenvolve muito método Desenvolve aqui. técnica. Muito, porque a gente precisa do equipamento, não tem. Ou então tem pra, tipo, 200 pessoas usarem. Porque você vai em instituto fora, assim, por exemplo, um equipamento desse que a Ana mencionou, teria um por andar, sabe? Não era um negócio que teria... Eu tô falando de USP. Tô falando de USP. Que é a maior do país. A maior da América Latina. Da América Latina. Eu fiz a minha graduação na Estadual de Maringá, na UEM. De lá pra USP, a gente vê a diferença, o salto gritante. E na USP tem a diversidade. Então, você imagina, quando você vai pra fora, onde tem estrutura, um por andar, onde você pede o reagente na sexta e na segunda, aí a batalha tá sendo lutada de um jeito que você já começa lá perto do final. Do final. Porque você tem tudo à disposição, você tem muito mais estrutura. E aqui no Brasil, não. Então, a gente tem que fazer o planejamento muito bom, a gente tem que fazer a gambiarra, a adaptação, a gente tem que consertar coisas, tem que se virar. Você tem que achar alternativa, porque pedir um reagente que demorou 6 meses por conta da importação, que deu um processo que demora. Ou o avião cai no galpão. Acontece. E aí, não chegou. Porque aconteceu isso comigo uma vez. Eu pedi o reagente, e aí a pessoa responsável não colocou ele na lista. Então, eu fiquei esperando 6 meses o reagente chegar pra fazer o experimento. E quando a compra chegou, o meu reagente não tava. Nossa. Eu tive que adaptar. Aí era um reagente puro. Falei, cara, o que eu vou fazer? Saí caçando pela faculdade, falei assim, o professor ali usa esse reagente, mas esse reagente tá dentro de um medicamento. E aí, falei, tá. Aí eu tive que pegar a bula do medicamento que ele usava, que ele sobrou, ele me deu. Catei, fiz o cálculo de dose, tinha que ajustar tudo pra eu conseguir extrair a quantidade que eu precisava do negócio puro pra poder usar. Tive que fazer uma gambiarra, que não era o ideal para o que eu precisava. Então, a gente vive fazendo isso aqui, e se a gente tivesse mais investimento, a gente não perderia tempo inventando coisas novas e conseguiria produzir mais, investir mais, ter mais estrutura e conseguir fazer tudo aqui. 100% aqui. E as pessoas não iam embora, né? Que é o principal, né? Ninguém quer sair do seu próprio país. Ninguém quer ir embora. E não é tanto que é satisfatório quando você termina e tem seu nome publicado, lógico, dentro do seu país. Né? A sua família, as pessoas que te conheceram falam, caramba, você lembra dessas menininhas que era foda, elas sempre foram mais inteligentes, você lembra? Elas eram Peralta, mas elas eram gente boa. Me fala assim, só uma última coisa que essa eu tenho que perguntar, não tem como eu não... Ai, meu Deus. É pra você viu, né? Ele olhou pra mim. Você, então, ai, meu Deus do céu. Eu acho que foi você que falou. Não, certeza. A mudança climática, o aquecimento é por causa do homem? É por causa do homem. Não temos dúvidas nenhumas. Há dados inesgotáveis mostrando que tem a ação humana a partir ali de 1850, que a gente começou a liberar pra cacete carbono na atmosfera, que é um carbono que dá pra gente medir e ver da onde que ele vem. Se fosse um carbono de um vulcão, a gente conseguiria olhar e falar assim, ele tem essa característica. Mas a característica do carbono que está na atmosfera agora é um carbono antigo, um carbono que veio de combustível fóssil. E se fosse o Sol, também a gente teria a atmosfera superior aquecendo, e coisa que não está tendo. Dá para mapear isso? Porque o que está acontecendo é a atmosfera superior resfriando, porque o calor fica embaixo como se fosse uma estufa, sabe? Sim. Então, é os gases prendendo o calor aqui embaixo e esquentando o clima global. Quem nega isso daí é negacionista climático. Não entende a ciência do clima ou, sei lá, tem algum interesse em negar a ciência do clima. Porque, né, existem. Quem tem interesse em negar a ciência do clima, a ciência climática? Quem tem interesse em falar assim, não, vamos continuar poluindo. Vamos continuar esgotando os recursos. É quem tem dinheiro, quem já, né, acumula o capital para poder falar assim, não, o jeito que tá bom. Por quê? Essa pessoa não vai ser afetada. Essa pessoa é um bilionário que vai construir um bunker e vai ficar quando tudo der merda, quando a gente tiver 250 milhões de refugiados climáticos, essa pessoa vai estar de boa na ilha dele lá. Então, essa pessoa tem interesse. Talvez não seja uma ilha, né? Porque a ilha vai sumir.
Isso que eu penso. Tem Esse cara ele vai se Uma montanha, lascar uma junto. montanha. Não tem como. Quando tem um aquecimento quem global. tem dinheiro não vai se lascar do jeito que os pobres. Cara, Os vulneráveis, todo mundo. as doenças. Aí a que gente vão vai ver a surgir, diferença de concentração de renda. e escassez de Galera no bunker água, ali, né? Gigantesco. escassez de tal. comida, Será que eles vão escassez tá no- de ar respirável. Vai ser um caos, gente. Eles Vai ser vão um estar num pandemônio. hotel que tá Aí ele No topo. fixado No topo da montanha. Mas isso é muito bizarro, porque eu vi gente em alguns comentários falando assim, não, porque em 1963, não sei aonde, teve uma seca. Tipo, Eles não entendem que mas isso os, não, tipo, os eventos vão ficar mais intensos e frequentes. Não é porque em 63 teve não é uma porque já seca. teve uma enchente no Rio Arno em 66 que dizimou Florença, que significa que o aquecimento global não é uma realidade do homem. Isso são coisas, tipo, que não fazem sentido fazer essa associação, sabe? Tipo, é uns negócios meio bobo. É bobo. E falam que o CO2 já esteve alto antes. Já esteve alto antes, só que Com os vulcões. com causas naturais. E o que acontece? Isso acontece em milhares de anos, não em 100. É um processo longo. O mundo se adapta, se isso for feito de forma natural, por milhares de anos. Os ambientes se adaptam, os animais, a flora, tudo se adapta. Agora, em 100 anos, vai ter cataclisma dos ecossistemas. Então, não tem como o mundo natural se adaptar a isso. Entendi, porque assim, ó, vamos pensar, o aquecimento, teoricamente, é uma constante, porque se a gente voltar um pouco, a gente veio da era glacial, onde tinha mais gelo e tal, o homem ainda não tinha o impacto que tem hoje, e mesmo assim havia um aquecimento com tempo suficiente de adaptação. O que a gente vai sofrer o colapso não é pelo aquecimento, é pela velocidade. Isso. É onde a gente vai colapsar. A Terra não vai ter tempo de se ecoajustar ali, né? De Se se de repente equilibrar. subisse 3 graus a temperatura do planeta em 1 milhão de anos, não seria um problema. A gente não Beleza. estaria alarmado. Porque a gente teria tempo suficiente de todas as espécies do planeta se adaptarem, inclusive a gente. Uhum. As plantas, os animais, o ciclo da água. Tudo isso é se adaptar num processo longo. Mas a gente ter isso em 100 anos é um processo que ninguém vai sobreviver. Basicamente isso. Se aumentar 3 graus, Não, gente, vai ser cataclismo. Não, que assim, já não vai aumentar. A meta talvez só sobrevivam as baratas. A meta era limitar a 1,5 grau, né? O aquecimento. Começou com o povo falando assim, não vamos deixar aquecer. Aí viu que não dava. Falou assim, então vamos limitar a 1,5 grau. No começo acho que era 1 grau, né? Depois virou 1,5 grau. Tá, Eles foram, tipo... Não, a gente 1 grau foi não dá mais, vamos dobrando, botar né? 1,5 grau. Eles foram tentando, porque viram que não tava Agora já é resolvendo. sabido que vai passar de 1,5 grau. Já vai, pelo menos temporariamente, já é sabido. Se não fizer nada, a gente vai passar, chegar a 3. Tem previsões que falam coisa de 4. Isso daí, gente, isso daí é catastrófico. Você pensa, temperatura aumenta a evaporação, né? Por causa que tá mais quente e tal. Temperatura e umidade é combustível para evento climático adverso, para furacão, para tornado, para ciclone. Imagina isso acontecendo o tempo todo, com muito mais violência, coisa nunca vista antes. E aí há terras alagadas, com o mar, aí o mar contamina deltas de rios, que abastece milhões de pessoas, aí essas pessoas não têm terra para viver ou água para beber, então elas migram e aí chegam num país, causa mudanças na economia e aí nenhum país Culturais e quer, e tudo tem mais. guerras que a gente nunca imaginou antes, guerra por água, guerra por ar, guerra por comida, e aí, aí muda o clima global, e aí as plantações que tinham plantações não vai ter mais, e aí tem menos comida, a comida fica cara pra cacete, a água fica cara pra cacete, pobre não consegue pagar, a saúde piora, o sistema de saúde colapsa, assim, é bola de neve, assim. Isso parece Que bilionário vai longe, ser afetado mas eu por tenho um exemplo que todo mundo vai saber do que eu tô falando, que é do ano passado. A gente tá consistentemente desmatando o Cerrado. E o Cerrado é o maior bioma do Brasil. Ele afeta vários estados, literalmente no coração do Brasil. E é de lá que saem as nascentes de quase todas as nossas bacias hidrográficas. Então, tipo, quase toda a água do Brasil vem do Cerrado. Ele é como se fosse um coração. Ele é tipo uma bomba mesmo. O solo é Isso tipo aí. uma esponja, embaixo tá cheio d'água e a partir disso ele né? A raiz, ela tem que ser muito... A planta lá, ela não recebe tanta água. Então, a raiz tem que ser muito profunda. Então, ela cria uns sistemas, basicamente um tesouro mesmo. Ela cria uns sistemas de água que permite que a água vá e fique, e aí ela acaba abastecendo vários rios. E também, ela bombeia muita água pra cima, e aí isso daí acaba também reciclando, contribuindo para chuvas em outros lugares.
gás. Isso quando a gente não desmata o cerrado. Quando não desmata o cerrado. Só que ele é muito subestimado, ninguém liga pra cerrado. Todo mundo Mas pensa, calma, mas não é isso que eu vou falar. É. Quando a gente tá consistentemente desmatando o cerrado, a gente tá comprometendo a água do país inteiro, né? Itaipu, por exemplo, o rio do Paraná vem do cerrado. Itaipu é a maior usina hidrelétrica do continente. Se a gente perder a reserva de água de Itaipu, a gente tá fudido, basicamente. Então isso é uma coisa. A outra coisa é que quanto mais eu desmato, mais eu concentro ilhas de calor, de ar seco e quente. Porque se não tem planta ali pra puxar essa água do solo pra soltar pro ar, eu não tenho umidade, eu não tenho resfriamento do ar, eu concentro massas de ar seco e quente naquela região que tá desmatada. Ao mesmo tempo, a gente tem no norte a Amazônia, que você já deve ter ouvido falar dos rios voadores, que é o vapor da água que vem da Amazônia e passa por todo o Brasil. O que aconteceu no ano passado? Uma grande massa de um rio voador, de um vapor d'água muito concentrado, começou a descer pelo Brasil. E quando chegou na região do Cerrado, encontrou uma massa de ar quente e seco muito forte que impediu a entrada desse ar ali. Então ele continuou a descer. Ele era pra ter chovido ali. Era pra ter chovido no Cerrado. Era pra ter chovido no Cerrado, numa grande área. Como isso foi concentrado, desceu até o sul do Brasil, onde ele finalmente conseguiu precipitar, a gente teve a enchente de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul como um todo. Então, isso é um evento de agora que é reflexo de mudança climática por ação humana pura e simples. E isso vai ser cada vez mais frequente. A gente vai ter cada vez mais regiões sendo alagadas e cada vez mais regiões sendo devastadas pela seca, porque a gente cria o ambiente propício para que os climas não se equilibrem mais. Então eu gero os eventos extremos que a Ana falou. Eu gero um tornado no interior do Paraná. Que rolou agora, né? 3, Acabou de né? acontecer. Foram 3. Não, assim, mas é só uma... Então, isso tá acontecendo já. E aí, ignorar isso é simplesmente ignorar a realidade. Eu não olho pra cima. Eu não quero, não vou olhar pra cima. O cometa chegando, não vou, não. É isso. É isso, porque tá acontecendo, não tem como negar. Tá acontecendo já, não é daqui 10 anos, não é em 2050, é agora. E aí tem pessoas, a gente faz vídeo sobre isso, as pessoas negam, falam, não, isso é mentira. E é dolorido, né? Assim, porque todo mundo vai sofrer, não é só os negacionistas. Não, todo mundo já está sofrendo, isso que é pior. Porque é isso, alagou o sul, toda a plantação do sul, perdida. Isso encarece todos os alimentos que estavam sendo cultivados no sul. O cerrado está desmatado, não cresce, não chove, não tem água para irrigar, aumenta o preço da comida. Então, toda vez que falta água, aumenta o preço da comida, o culpado é a ação humana que gerou mudança climática. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Elas acham que a mudança climática vai ficar mais calor. Aí fala, não, mas hoje tá frio. Como é que pode? Tá frio em novembro. Por quê? Por que tá frio em novembro? Tipo... Mudança climática. Justamente. Mas eu tenho a impressão, assim, que até as estações, elas estão ficando irregulares, assim. Antes era mais regular do que é hoje, né? É um reflexo disso também, porque é o que a Ana explicou. Você altera a dinâmica de evaporação da água, você altera a dinâmica de formação de nuvem de chuva. Não, até corrente oceânica vai mudar, porque você coloca... Aquece a água também. Você coloca o gelo derretido, ele é água doce. Aí você muda a salinidade. Você muda o jeito que a água se comporta. Então, se a água tem uma corrente de fazer assim, e manter o clima nos continentes, e isso é interrompido por temperatura e salinidade alterada, você muda essa dinâmica, e aí você muda os climas nos continentes. Aí muda tudo, hein? Muda até a vida marinha ali. A vida marinha, que é, de verdade, o pulmão do mundo, né? Da onde vem a maior parte do oxigênio? 54% do oxigênio é produzido nos oceanos. Se o oceano for afetado, aí sim o pulmão do mundo vai ser afetado. Porque todo mundo pensa que é a Amazônia, né? Mas a Amazônia, ela usa quase todo o oxigênio que ela produz. Então, fica no 0 a 0. Mas, quando você desmata ela, você libera uma grande quantidade de metano, que é um gás do efeito estufa até muito mais poderoso do que o CO2. Então, tem que preservar a Amazônia, tem que parar de derreter gelo, tem que proteger o cerrado. Então, tem várias coisas que precisam ser feitas. E o cerrado, feitas. Inclusive, ele tem leis ambientais muito mais frouxas do que a Amazônia. Porque todo mundo valoriza... protege a Amazônia. Mas você pode desmatar 80% do cerrado que tá tranquilo. Dependendo da reserva, Se você tem uma fazenda dentro do cerrado, você pode desmatar 80% da sua fazenda sem nenhuma consequência legal. Isso tá na lei.
Precisa E de as leis leis mais estão fortes. se afrouxando cada vez mais, né? Passaram a PL do meio ambiente aí, que agora não precisa nem de alvará, essas coisas, pra você fazer algo de sua terra. É uma desgraceira. Pô, Robertinho, é isso, hein? Então, na Infelizmente, a verdade... gente não conseguiu terminar num clima E positivo. vai se criando um clima. Vai se criando um Não, clima. mas o negócio é o seguinte... Toda vez que traz um biólogo aqui, falar de ciência é bad vibes. Ô, assim, pô. gente, as bactérias Caramba. de 2050. Gente, eu sou, Quem eu sou vai matar a gente literalmente primeiro? doutora em 2050, todo mundo bactérias. morrendo. Quem vai matar a gente primeiro? As bactérias super poderosas de 2050 ou o clima catastrófico de 2000 e... Porra, daria pra fazer um bolão. Eu não quero ganhar esse bolão, eu não quero. Eu também quero não. todo mundo- Se for Mas eu pelo não que você sei. falou, eu acho que a gente vai primeiro nas bactérias, hein? Eu acho que é um misto de todo mundo. Então, vai. mudanças climáticas, inclusive, podem Eu ia agravar as falar. bactérias. Eu ia que falar fica isso, o mais quente. aquecimento vai acelerar o processo. Tem das algo que bactérias pode vai fazer pra um- reverter essa parada das bactérias? Cara, atualmente a gente precisaria realmente de mais investimento em pesquisa de antibióticos que sejam efetivos e que elas não desenvolvam resistência. Né? Aham. Porque o que acontece com os antibióticos a lógica que a gente tem hoje de moléculas, é que eles são baseados em moléculas que as bactérias conhecem, entre aspas. Então, porque a bactéria, ela não cria a resistência do zero. A bactéria resistente, ela já existe na natureza. Quando a gente usa o antibiótico, a gente seleciona ela, porque a gente mata as outras e a resistente sobrevive, então a resistente multiplica. É assim que a resistência bacteriana surge. Se a gente criar moléculas que a bactéria não conhece, né, entre muitas aspas aqui, a gente tem uma chance maior de evitar selecionar algumas que já são resistentes. Porque se essa molécula não existe na natureza, a chance de existir alguma que resista a ela é menor. E isso Então- precisa ser feito pelo Estado, né? É um investimento de longo prazo, De longo em prazo. pesquisa de antimicrobianos. Mas eu acho que a inteligência artificial dá pra avançar Isso muito pode nisso, ajudar né? muito. Pode já ajudar muito. dá um Na salto. verdade, a gente já usava isso há muito tempo na ciência. Já usava IA nessas pesquisas? É uma forma de IA que a gente faz, por exemplo, eu tenho uma estrutura dentro da bactéria e eu quero saber qual molécula encaixa ali pra matar ela. Aham. Isso já era feito por vários programas de computador. Existem linhas de pesquisa inteiras baseadas nisso. Agora a gente consegue até pensar em moléculas diferentes a partir da inteligência artificial, né? Então isso já são linhas de pesquisas muito bem estabelecidas Uhum. de procura de alvos e moléculas para se ligar e matar bactérias ou tratar doenças de forma geral. E aí a gente pode avançar mais rápido com essas novas ferramentas de agora. Boa. Bom, se era pra gente terminar com notícias boas, Aí, Tá ó. bom. eu acho que isso é bom e tá assim, bom. não, só da galera começar a acompanhar o canal de vocês, Ah, né? Qual que é o sim. canal, já vai ser uma Já boa, é uma dá pra ótima galera notícia. fazer é uma... isso. Inclusive, gente, falta 5 mil pra gente pegar meio milhão. É verdade. Poxa. Ah, Eu vai nunca vi pegar um hoje cientista. então, Ô, porra. gente, Vamos lá, Nunca Deixa eu vi ver. um cientista. No YouTube, a gente tá com 495 mil inscritos. 495.223. Ah lá, falta Ah, menos de isso 5 aí, mil. hein, Ô, tá. galera, vamos se inscrever lá no nosso canal, dar aquele apoio pra divulgação científica. Ó, Ó, é quiser importante, depois fazer galera. collab no vídeo do YouTube, não sei se vocês têm interesse. A gente faz a collab. A hora que você for se inscrever no canal do Três Irmãos, vai aparecer o canal das meninas. se lá, inscreve. Você pode se inscrever no delas também. É isso. Né? Eu acho que é uma forma de ajudar bastante. Pô, tem que ajudar. É tipo assim, tem muita gente dentro da internet, mas não tem muita gente com muita qualidade. E aí você viu isso aqui hoje, vocês viram tanto que as meninas são, cara, pô, são competentes, elas se dedicam, elas não estão aqui pra fazer uma gracinha, elas estão aqui pra trazer conhecimento. Vocês nunca viram um cientista? Cara, é muito importante que vocês conheçam esse canal, tá? E é Se o inscreve mesmo no nome canal. em todos. Nunca vi um cientista no Instagram, no YouTube, TikTok. No café, não, no café No nunca café, vi nunca vi um café. Então, Como é bom. que faz pra pegar o café lá no tem um link? A gente onde pode deixar que- o link na descrição aqui do vídeo, mas é no site da Vero. Aí você pode comprar o café avulso, né? Só o café, ou você pode assinar o clube e ganhar o café através do Da link. Vero. A gente pode deixar aqui. Mas tá acabando, na gente. Corre assinatura aí. de vocês vem personalizada a embalagem? Não, assim? aí usando o nosso cupom na assinatura ganha o nosso café. Ah, tá. Legal, legal. Mas dá pra comprar avulso também, ou em grão ou moído, pra ter só o cafezinho em casa. 84 pontos É, isso aqui, você ó. tá Café de alta nota, hein? Eu Oxe. tenho muito de orgulho frutas desse café, porque amarelas. fui eu que selecionei o perfil sensorial Eu ia dele. perguntar isso, quem escolheu o sabor? eu sou, ela eu sou é da do seita café. do café. Ela que me É. botou nessa seita aí, gente. É. Agora Assim, eu só tomo gente, café é assim. difícil. É complicado, difícil. complicado. Eu achei que a embalagem do café
você tinha escolhido pela cor ali? Uma cor não, mais, era a cor mais do blonde ali? É a paleta de cores do O nosso canal é roxo e amarelo, e aí eu achei que a embalagem lhama, amarela vocês viram ia aqui, ficar ó. mais bonitinha. Ah, você tem uma lhama aí A também. lhama é o Caramba. mascote do canal, por isso que Sim, não, do canal eu sabia, por Ah, causa você da sabia? lhama. Então, eu tenho a lhama. Mas por que a lhama é o mascote? Isso foi uma coisa muito aleatória. Nasceu de uma piada. É por causa da tatuagem que ela tinha no braço. não, a tatuagem foi depois. Depois. Nasceu de uma piada. A Laura fez uma camiseta. Eu desenhei uma lhama toda debochada, assim, pra fazer uma camiseta. Aí eu olhei aquela camiseta e falei, falta alguma coisa. Peraí, tá vindo. Eu falei assim, na frase estava escrito, a ciência não está nem aí pra sua opinião. E uma lhama toda assim, eu falei assim, pronto, é um trocadilho, lhamento, né? Tipo, a ciência não tá nem aí pra sua opinião, lhamento. É um deboche, beleza. Aí foi a camiseta mais vendida lá da loja, que ela tava da Doppel. E aí, o que aconteceu é que os próprios seguidores do canal começaram a se chamar o Gangue da Lhama. E aí ficou. Porque todo mundo tinha a camiseta da É, lhama, eles se lhama identificavam assim. A lhama debochada. Aí a lhama virou. Foi meio que Surgiu. foi meio aleatório, assim, e virou a lhama nosso símbolo. Que massa. E aí hoje a gente ganha lhamas dos seguidores, assim. Tem lhamas, aquela lhama que cospe, já viram? Ela cospe água. É tipo uma Ah. arminha de lhama. É uma lhaminha, você põe água dentro, você aperta o rabinho dela, ela vira e cospe. Tem um restaurante bom. aqui no centro de São Paulo, um restaurante peruano, Ai, que tem uma Reconcito. lhama Ai, gigante lá. Eu amo Reconcito, sim. Reconcito se Reconcito, chama? é. Reconcito peruano. Exato, Maravilhoso. a gente já jantou bastante lá. Ceviches maravilhosos no Reconcito. olha aí. É bom mesmo. É esse mesmo. O ceviche lá é foda. É foda. Depois você tem. Aí, a gente fez um merchan Ei, agora. Depois já, vocês se dão um quiser me comentário patrocinar, aqui pra gente. É. Poxa, manda a marmita. É Reconcito peruano? Peruano, Reconcito Reconcito peruano. peruano. Poxa peruano. vida. É um restaurante que eu gosto bastante. Recomendo. O rango lá é bom. Bom, vou agradecer o nosso parceiro aqui do canal também, que é a Guruja Concurso. Se você não conhece, entre aí, link na descrição, QR Code na tela. A Guruja é quem mais aprova no Brasil. Último concurso para Polícia Federal, de 1.000 vagas, mais de 300 estudaram na Guruja, tá? A Guruja agora tem concurso pro Cefaz do Distrito Federal, vai rolar. De Minas, Cefaz de se não me São engano. Paulo, vai começar agora. Então, assim, é uma baita oportunidade de você conhecer a plataforma. O ano que vem também tem vários concursos aí que você pode se preparar. Então, conheçam agora o Guruja, você vai se deparar com os melhores professores do Brasil, desenvolvendo planos de estudo e acompanhando você até você passar e ocupar um desses cargos aqui que é fundamental para o nosso país, beleza? Valeu, Albertinho. Valeu, obrigadão. Obrigada, Valeu, gente. galera. Gente, foi muito legal. Fui. Ó.